Boa tarde a todos. Nós estamos hoje iniciando a nossa terceira aula sobre política industrial e instituições, né? A nossa primeira parte hoje, política industrial e instituições, a primeira parte. Né? Na semana que vem, o professor Renato continua. Primeiro ponto, nós vamos verificar qual texto, qual que está baseado a nossa aula, né? O texto do Giovanni Dose, Instituições e Mercados no Mundo Dinâmico, né, do texto de 1988. E, inclusive, o segundo texto, que está colocado como bibliografia complementar, também um texto dele, do Pavitt Dessot, também do mesmo ano, Markets, Institution and Technical Change na Open Economies, Some Policy Implications. Quem teve a oportunidade de verificar os dois textos, o primeiro ponto que nós verificamos é uma sobreposição, até porque o autor é o mesmo, escrito exatamente no mesmo período, então muitas dos conceitos utilizados num texto, muito da discussão utilizada no texto, até de exemplos que ele coloca, ou frases escritas, praticamente você verifica em outro texto, tá? Claro que isso daqui é um artigo, esse que nós estamos verificando, um artigo fechado, e o outro um capítulo, um dos capítulos finais de um livro do Dose, Pavitt e consortes, também do mesmo período. Qual o primeiro ponto que nós vamos verificar um pouquinho? Né? Então, vou fazer uma apresentação um pouquinho, quem que é o Giovanni Dose, né? Para quem não conhece, muitos conhecem, muitos não conhecem, então vamos lá começar. Talvez um dos maiores especialistas vivos hoje em economia de inovação e economia industrial. É um professor formado, né, em PhD pela Universidade de Sussex, em 83, depois, até hoje, é professor da Escola Superior Santana, em Pisa, e faz parte de um grupo da Universidade de Columbia, né, Columbia University, nos Estados Unidos, na qual ele é o co-diretor do, digamos que eles chamam de Task Force, ou de um grupo, né, de Industrial Policy and Intellectual Property Rights, né. E entre essas pessoas que fazem parte desse grupo, né, nós podemos destacar aqui o próprio Stiglitz, Ocampo, Griffith Jones, Timoli, né, então um grupo, digamos, de economistas progressistas que pensam, em geral, fora da caixa, né, e que estão reunidos aí nesse grupo de discussão sobre política industrial, basicamente isso. Então, ele tem uma importância muito grande. Agora, o que mais me vem, né, nós olhando, antes de entrarmos propriamente no artigo, né, um artigo de 88, né, e é feita uma apresentação, quem tem a oportunidade de verificar a leitura, que foi colocada, tem uma breve apresentação do professor Poças, inicialmente, onde ele faz a discussão. O que é interessante, primeiro, um texto que ele escreveu quase 5 anos após ter defendido o doutorado dele, quer dizer, era um jovem economista ainda naquele momento, um texto que ainda continua atual, mas a pergunta que se faz é, poxa vida, nós estamos usando um texto de 32 anos, né, para discutir instituições, né? Por que isso? Primeiro, porque a importância do texto, né? É um texto importante, a importância do que ele faz, ele apresenta um escopo bastante amplo de análise das relações de mercado com as instituições, a discussão dele, e ele procura fazer essa relação entre mercado e instituições fundamentalmente num contexto dinâmico de mudança tecnológica e também trata de uma economia aberta. Então, ele procura tratar essa análise de uma forma bastante ampla, tá? Mas não deixa de se colocar que esse é um tema pouco discutido, né? E outro ponto, primeiro que é um texto importante, um texto que tem uma importância grande, o segundo que é um tema que não tem, digamos, sido tratado pela literatura com a devida importância ao longo das últimas décadas, né? Sem desmerecer os trabalhos existentes, mas são, comparado com outras áreas, são poucos os trabalhos desenvolvidos aí. Talvez o próprio texto de hoje nos ajude a interpretar essa questão. Qual a metodologia que ele usa, né? Então, ele procura sistematizar, né, numa base teórica não neoclássica, né? Ele procura algumas constatações empíricas. A verdade que é colocado é que esse artigo do Dose procura, de alguma maneira, responder alguns elementos que ele já estava vendo
na tese dele, nos trabalhos anteriores dele, e que, de alguma maneira, ele procura colocar, sistematizar alguma base teórica com relação a isso. E nunca podemos deixar de perder de vista, num artigo, ou num trabalho, num livro, qual motivação. Né? Nós tivemos aí textos, primeira palestra, o professor Justin Lin, com a visão da China, né? A visão de uma pessoa, né, eclética, que trabalhou e estudou nos Estados Unidos, depois a visão do professor Chang, que é um professor, a visão sempre pesa e não deixa de ter força, a visão da Coreia do Sul, processo de avanço da Coreia do Sul nos anos 80 e 90, e o Dose também não deixa de ter importância a análise dele, a questão Itália. Quer dizer, de alguma maneira, ele está colocando, inclusive ele coloca até numa das perguntas lá, né, no texto, onde passamos, que está a preocupação dele, em colocar, mas por que a Itália não avançou? Estamos falando de 88, então anos 80, por que a Itália não avançou como o Japão, que naquele momento era, digamos, o up-to-date, era o país que estava na liderança tecnológica, particularmente com relação à tecnologia da informação. Na época era a tecnologia da informação, ainda era o computador, ainda não estavam interligados em rede para ter a TIC, a telecomunicação e informação. Tá? Mas apesar dessa questão, desse tempo e desse, digamos, como eu falei, um texto de 32 anos, mas com certeza já é um texto clássico e que merece ser visto aí. E, mais uma vez, não é um texto tão estruturado, ele está procurando fazer essa questão de análise teóricas com fatos estilizados, então vamos avançar um pouquinho mais, tá? Indo diretamente para o artigo, né, qual que é o objetivo central desse artigo, né? O objetivo dele é compreender como é que as instituições. E aí nós tratamos, em alguns momentos ele fala em instituições, em alguns momentos ele especifica instituições e políticas, né, policy no sentido de políticas públicas, né? Das relações das instituições é incluída políticas públicas com o mercado. Como é que se dá essa relação entre políticas, as instituições, as políticas e o mercado? Obviamente, num contexto dinâmico. O primeiro ponto, ele começa tecendo, né, ele vai no contraponto do mainstream, né, naquele momento ainda mais forte que agora, não nos esqueçamos que é o momento Thatcher-Reagan, né, a era Thatcher-Reagan a todo vapor, né, a economia neoliberal sendo implantada no mundo, né, não é essa economia que nós temos hoje, o contexto que nós estamos hoje, quer dizer, tinha um contexto ainda mais. O mainstream ainda estava, digamos, mais reforçado. Mas o que ele coloca, né, na crítica à teoria neoclássica? Né? O ponto-chave, ele fala, olha, quando eu vejo instituições dentro da teoria neoclássica, elas estão basicamente reduzidas a um reducionismo, a uma visão reducionista das instituições. Elas são colocadas de escanteio, são colocadas como ou exceções, ou anomalias, ou casos particulares, né, de uma visão teórica que está centrada na busca pelo equilíbrio. Então, casos particulares, em algumas exceções, você pode tratar das instituições. Né? Basicamente, aí eu posso tratar de políticas, como é que a teoria mainstream vai tratar da política nesse sentido. A política econômica, né, a política microeconômica, se eu quisesse colocar, se ser mais específico, ela vai estar voltada muito mais para corrigir as falhas de mercado. Quer dizer, quando eu tenho alguma situação dentro da economia na qual eu não tenho uma otimização, eu não consegui otimizar a minha alocação de fatores que eu tenho que utilizar. O que são os fatores? Capital e trabalho, basicamente, mas das diversas formas. De que maneira que eu consigo otimizar esses fatores meus? Eu entro aí com a política para fazer a correção. Tá?
E o que ele completa? Ele vai completando e fala, olha, não é apenas com relação às instituições que a teoria neoclássica é reducionista. Ela também é reducionista para tratar das inovações tecnológicas, que é, digamos, que o que ele reforça nos textos anteriores, e aqui ele puxa um pouco, né? E ele até escreve uma das frases na qual ele é irônico, né? Até coloco aqui irônico, eu falo, olha, a teoria neoclássica brada que o mercado mundial deveria estar mais próximo da teoria, né? O problema não é a teoria ela leva equilíbrio, a teoria leva a otimização. O problema que nós temos é que existe, né, existe a realidade, né? Então nós temos que incorporar como colocar, né, como incorporar a realidade nesse contexto, né? Então, na verdade, esse é o ponto que ele coloca, né? Ele até, né, da maneira dele, uma pessoa não só pela inteligência e pela esperteza no bom sentido, ele trata desta maneira, né? A distância entre realidade, e ele termina essa primeira parte, coloca, olha, é imensa. Quer dizer, a distância entre realidade e a teoria mainstream aqui, ele usa inclusive essa palavra traduzindo ao pé da letra, tremendo. Mas ele coloca um ponto interessante. Ele não dá um passo à frente. Antes de ele dar um passo à frente, ele dá um passo atrás. Olha, mas nem sempre foi assim. Quer dizer, antes de ele dar um passo à frente, isto é, ir para as análises teóricas, ele volta para trás. Ele volta para os clássicos, para os primeiros economistas, digamos, né? Então ele volta lá, olha, quando a economia surgiu, a economia como forma de pensamento, né, com análise econômica, né, juntamente com o capitalismo, melhor para explicar o capitalismo, então puxa lá o Smith, né, os primeiros, ele inclusive falou, olha, esses primeiros economistas, né, os economistas clássicos, Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações no ano que os Estados Unidos declarou sua independência, 1776, né, considerado o pai da economia. Depois, na sequência, nós tivemos outros economistas. Você tem os economistas clássicos, mesmo David Ricardo em alguns pontos, né? Olha, o que eles estão preocupados era em verificar como é que se dá a coordenação. Quer dizer, como é que uma economia onde os agentes econômicos, pessoas, empresas, em busca dos seus interesses pessoais, em busca dos seus interesses pessoais, podem levar a alguma coisa, digamos, levar a alguma coordenação. Como é que cada um buscando seu interesse individual, eu tenho condições disso levar a algum grau de coordenação? Essa era a preocupação lá dos clássicos inicialmente. Como é que se dá essa coordenação social? Compreender isso, né? E ele até coloca, olha, o que é a mão invisível do mercado, lá, a mão invisível do mercado do Smith, na verdade, essa preocupação do Smith, do Adam Smith, com essa coordenação. No fundo, a preocupação que se perde, né, na teoria do século, do mainstream, vai passando, nós vamos perdendo um pouco essa questão, perdendo muito, deixa-se de colocar e se basear na otimização, se basear na busca pelo equilíbrio, né? E daí eles falam assim, olha, quando eles fazem análise, eles estão também incorporando variáveis não econômicas entre elas e as instituições. Se eu quisesse colocar, por exemplo, a variável histórica, a variável política, a variável geográfica, a variável sociológica, quaisquer outras que eu quisesse colocar, isto é, variáveis não econômicas e as instituições, para explicar. Quer dizer, os clássicos, eles estão, até porque se eu imaginar os clássicos, né, do ponto de vista da economia, muito mesmo de uma economia, de uma visão utilitarista, como o mainstream, ela era uma economia muito mais de filósofos, né? O Adam Smith não era considerado, não existiu economista no sentido, eram muito mais filósofos, pensadores que estão procurando compreender a sociedade, né? Então, é a partir dessa retomada lá, olha, vamos verificar o que nós podemos avançar hoje. Olha,
Com base nisso, eu vou propor um novo arcabouço teórico, né? Ou pelo menos discutir um pouco. Ele não está procurando fechar a questão, tá? Ele, obviamente, ele tem muito clara a dimensão do tema que ele está tratando, da abrangência do tema que ele trata e de que ele vai colocar alguns pontos. Falou, olha, eu vou colocar alguns elementos aqui para nós pensarmos um novo arcabouço teórico, muito mais partindo dos clássicos lá, da visão de utilizar as variáveis não econômicas, né, do que dos economistas mais do mainstream, né? Aí sim, ele vai fazendo sempre o contraponto. E quais os elementos que ele coloca? Tá? Primeiro ponto, olha, nem sempre, né? Aqui, desculpa, aqui eu coloquei errado. Já verifiquei o primeiro. Aqui. Racionalidade, quer dizer, o comportamento nem sempre é racionalidade econômica. Eu inverti a frase. Então, o que o Dose propõe? Né? Ao contrapor o arcabouço teórico do mainstream e depois, ao retomar lá, a revisar os clássicos, ele vem para a questão do quê? Da proposta de um novo arcabouço teórico para ele. Né? Claro que ele não tem a pretensão e nem tem a capacidade de querer esgotar o tema, ele sabe da abrangência do tema, mas ele coloca alguns pontos. Então, o primeiro ponto aqui, que eu até coloquei, que falei que estava colocado aí, que eu preciso corrigir, quer dizer, os comportamentos não estão restritos à racionalidade econômica. Quer dizer, o comportamento humano é muito mais amplo, muito mais profundo do que apenas a racionalidade econômica. Né? Segundo ponto, os mercados também são determinados por fatores não econômicos, isto é, por fatores históricos, fatores nacionais, fatores geográficos, fatores culturais. Né? As instituições não são apenas para corrigir falhas de mercado. As instituições são construções históricos, sociais, né? Nacionais ou locais ou até internacionais, mas são construções, não são apenas para corrigir falhas de mercado, seria um reducionismo, digamos, absurdo colocado pelo mainstream. Né? As variáveis não econômicas, isto é, história, geografia, por que não engenharia, né, também são essenciais para a constituição do sistema econômico. Esse é o grande ponto, acho que o grande ponto dele colocar, acho que se eu quiser colocar, é o seguinte, nós temos que trazer para a economia, para esse arcabouço, para a compreensão da economia, das variáveis não econômicas. Esse é o ponto, de trazer as variáveis não econômicas. Né? E, obviamente, incorporar a dinâmica. A dinâmica passa a ser o elemento-chave, que ele é o grande economista, um dos grandes pensadores da dinâmica até hoje, né? Quer dizer, essa dinâmica ela vai gerando as assimetrias, etc. Né? E ele coloca, de alguma maneira, algumas questões. Né? Quais fatores não econômicos explicam as instituições? Né? Quais fatores não econômicos vão explicar? E aqui até um pouquinho, que eu, aqui sendo um pouco... ele não deixa de colocar essa questão, né? Mas ele coloca no rodapé, eu estou puxando aqui, por que a Itália não é o Japão dos anos 80, né? Porque a Itália dos anos 80 não se tornou o Japão, então ele está procurando isso, ele está procurando determinadas respostas para essas questões. Você poderia avançar um pouquinho, Jax? Então, como é que ele vai fazer isso? Então, com base nesses elementos, ele vai propor uma metodologia, né? Para estudar, ele vai fazer algumas proposições para estudar a relação entre mercado e instituições, que eu vou passar um pouco mais rapidamente, nós vamos verificar, são 7 proposições, e essas proposições são formadas basicamente em 2 pontos, ou fundamentados teoricamente nesses elementos que acabamos de colocar, fazendo sempre contraponto com a teoria neoclássica, com o mainstream, e dentro desse arcabouço que nós podemos colocar como um arcabouço histórico institucional, né? Quem utiliza essa expressão histórico institucional é o professor Poças na análise dele, mas eu trouxe aqui, eu acredito que é bastante válida, né, essa visão do arcabouço histórico institucional para essa análise. Então, o que nós vamos fazer? O que ele faz?
Ele vai começar agora com 7 proposições, né, para começar a compreender um pouco isso daqui. Antes de entrarmos nessas 7 proposições, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho de inovação aqui. Eu até coloquei um slide aqui chamado de inovação revisão, tá? É claro que não vou tratar da inovação em um slide, né? Mas para tratar de um tema que são trajetórias tecnológicas aqui. Então, se nós, alguns dos autores, nós temos aqui alguns autores, né? Muitos conhecidos, acredito, pela grande maioria de vocês, mas eu peço a liberdade de retomar algum deles, retomá-los aqui para vocês. Primeiro, Schumpeter, o grande pensador do século XX sobre inovação, digamos, o que abre toda a análise. E o Schumpeter, quando ele trata da inovação, e eu trato da análise schumpeteriana, a análise Schumpeter, ele é praticamente sinônimo de inovação. Então, economia schumpeteriana é a economia que, de alguma maneira, está estudando a inovação, a compreensão da inovação, claro, sendo de maneira muito simplificada aqui, mas colocando aqui Schumpeter, para Schumpeter, ele enfatiza a questão da inovação como ruptura. A inovação como um elemento de ruptura, né? Aonde o quê? O importante não é como o capitalismo, na famosa frase, administra suas estruturas, mas como ele as cria e destrói, né, dentro do processo de destruição criativa. Posteriormente, um outro economista também de grande importância, um schumpeteriano, isso aqui vem a partir da análise de Schumpeter, a partir de estudos de Schumpeter, Nathan Rosenberg. Ele descreve, ele vem levantar uma questão que eu gostaria de trazer, que é a questão que das inovações não necessariamente são... Olha, as inovações e a importância, eu estou dentro da análise de Schumpeter, mas o que nós verificamos na realidade é que nem sempre essas inovações são disruptivas. Existem inovações que apresentam uma certa continuidade, e nem sempre o inovador, como talvez tenha implicitamente colocado Schumpeter, são recompensados. Quer dizer, na verdade, ele vai aprimorando a teoria. E, por fim, Dose, que é o autor, onde ele, basicamente, na tese dele e em outros trabalhos, onde ele está procurando trabalhar o quê? A questão, olha, quer dizer, essas inovações, elas têm uma continuidade, mas essa continuidade não é aleatória. Não existe, não são aleatórias. Eu tenho uma palavrinha-chave que chama-se cumulatividade. Elas vão se acumulando ao longo do tempo. E o fato de elas terem essa cumulatividade ao longo do tempo, isto é, você vai inovando com base no que você tem anteriormente, elas vão seguindo, de certa maneira, um caminho ordenado que ele chama de uma trajetória tecnológica. A maior parte de vocês todos já conhecem isso talvez melhor do que eu, mas eu trouxe aqui para que nós possamos discutir essa questão, essa questão da trajetória tecnológica, né? Então, puder avançar um pouco mais, nós vamos agora para a nossa primeira proposição. Tá? Quando você entrar na proposição, eu queria reforçar, você já falou, mas eu queria reforçar as hipóteses dele, né? Aquelas 4 hipóteses que ele trata do trabalho, né? Primeiro, a hipótese comportamental, né? Que os procedimentos, né, os comportamentos dos agentes não podem ser representados pela racionalidade, pela hiperracionalidade. Certo? Então, ele refuta desde logo, são hipóteses, né? Então, ele refuta desde logo o pressuposto da racionalidade. O segundo, que tem a ver com o que você está dizendo, mas um ponto que você ressaltou bastante é o entrelaçamento nos mercados, dentro dos mercados, de fenômenos econômicos e não econômicos, né? No sentido de que os mercados são formados por relações de preço, de quantidades, tal, mas também existem fatores não econômicos que também determinam a dinâmica do mercado, tá certo? Porque esse é o gancho importante que ele vai dar para as instituições. Tá? A terceira hipótese é que existem combinações particulares entre processos que envolvem instituições e mercados que podem promover
uma combinação bastante eficiente do ponto de vista dinâmico, né? E aí, a última hipótese é a existência dessas variáveis não mercado, né, não market variables, né, como ele diz, né, incluindo as políticas, e aí tem o gancho, né, por que esse texto está aqui, né, Marco, como você já ressaltou, como você já falou, eu queria só ressaltar, essas variáveis não de mercado, né, que não são estritamente econômicas, diriam, são constituintes fundamentais do sistema econômico e partes essenciais das formas pelos quais o sistema se ajusta e evolui. Tá? Então, essas 4 hipóteses, acho que elas são importantes porque elas vão sustentar as proposições que o Dawes vai apresentar em seguida. Tá? Era isso, Marcos. Tá. Obrigado, Renato. Então, agradeço, Renato. Essa questão de os 4 pontos, eu havia citado antes os pontos aqui anteriormente, na questão aqui, eu coloquei como 5 pontos, mas estão incluídos 4 no meio, e de alguma... essa questão que o Renato coloca, que é importante, acho que esse ponto final que o Renato enfatiza, né, que é a questão de que maneira essa relação entre mercado e instituições, elas vão evoluindo ao longo do tempo e permite essa evolução, permite esse desenvolvimento. Então, agora vamos colocar um pouco as proposições, as 7 proposições, com base nisso, as 7 proposições do Dawes, né? Ele não coloca especificamente, algumas delas não estão tão articuladas assim, né? Eu até coloquei um subtítulo em cada uma delas para enfatizar um dos pontos, né? O primeiro ponto, né, ele tinha a proposição de trajetórias, né, coloquei como trajetórias tecnológicas, obviamente que não se restringe a isso, mas é importante o quê? Né? Que o processo técnico, enfatizando o que eu estava colocando anteriormente na revisão, que o processo técnico avança através de trajetórias tecnológicas, que por sua vez apresentam descontinuidades, quer dizer, a trajetória tecnológica ela caminha dentro de um paradigma, mas eu posso ter situações, eu posso ter inovações de caráter, conjunto de inovações de caráter disruptivo, onde eu tenho uma ruptura de paradigmas, eu vou começar eu tenho a colocar novos paradigmas, né, podem ser colocados dentro da economia. Então, esse conjunto, que eu tenho um conjunto de inovações incrementais, e também posso ter um disruptivo, onde eu rompo a trajetória existente. Mas dentro desse processo de aprendizado, né, que envolve as trajetórias tecnológicas, ele destaca 4 elementos, né? O elemento da apropriabilidade, da cumulatividade e da oportunidade, né? Isto é, a cumulatividade nós já vimos, isto é, a trajetória tecnológica, ela avança com base no que ela tinha anteriormente, quer dizer, com base no que eu tenho anteriormente, você avança. A questão da apropriabilidade é a capacidade de se apropriar dos ganhos, capacidade de se apropriar do diferencial, né, da tecnológica, isto é, de que maneira que eu consigo se apropriar dessas assimetrias propiciadas pelas inovações tecnológicas, né, e a capacidade da oportunidade de você, no momento da trajetória tecnológica. Com base nesses 3 elementos, ele coloca um seguinte ponto: olha, quanto mais tácita, isto é, quanto menos específica, quanto mais tácita, quanto mais dependente de elementos não técnicos, elementos não palpáveis, digamos, não mensuráveis facilmente, maior a dificuldade de transmitir. Quer dizer, é muito mais fácil você a dificuldade de você conseguir avançar na tecnologia, avançar em tecnologia, por exemplo, quem trabalha com processos de transferência de tecnologia, né, verifica qual a dificuldade que você tem, por exemplo, para você conseguir alguns setores de tecnologia tácita, de software, né, é muito mais fácil você aprender a desenvolver
um processo produtivo, onde você tem determinadas características técnicas, determinados equipamentos que você pode copiar e que pode ser reproduzido e que pode ser implementado e melhorado, né? Mas, por exemplo, como é que você vai fazer a cópia, quando é que você consegue fazer a cópia, por exemplo, de algo relacionado a um design, né? É muito mais tácito, é muito mais difícil você copiar um design, é muito mais fácil. Você pode fazer um carro, um automóvel, perdão, como a Ferrari, né? Não é tecnicamente melhor que a Ferrari, talvez não seja difícil, mas fazer um automóvel que tenha a capacidade, o design, né, o que nós podemos chamar até de uma beleza, você não consegue copiar tão facilmente. Então, quanto mais tácito for a tecnologia, maior a dificuldade de transmitir, né? Nesse sentido, o que passa a importar para as empresas e também para os países não é tanto a dotação de fatores que esses países têm, que ele está colocando, mas a posição que esses países se encontram em relação às trajetórias tecnológicas. Isto é, de que maneira os países estão mais próximos de uma fronteira tecnológica. O que é fronteira tecnológica? O que há de mais avançado numa determinada tecnologia, o que há de mais avançado nas técnicas superiores. Quer dizer, quanto mais próximo uma empresa tiver da fronteira tecnológica, isso é, dos avanços, dos últimos avanços daquela tecnologia, mais competitivo vai ser a empresa, mais competitivo no conjunto, se eu tiver um conjunto de trajetórias, mais competitivo o país. Muito mais do que a dotação técnica daquele país. Marcos, eu tenho uma pergunta, desculpa te interromper. Sim, Gabriela? Essa questão, eu fiquei com dúvida, assim, um pouco nessa questão da fronteira tecnológica, assim, com questão relacionada ao learning by doing. Eu não sei se tem qualquer relação disso, assim, se tem uma relação direta ou se existe na economia uma separação disso, do learning by doing com fronteira tecnológica, que, não sei, fiquei meio perdida, assim, nessa questão. Tá, vamos lá, o learning by doing e fronteira tecnológica. A fronteira tecnológica, digamos, é a posição do caminho em que você está. Isto é, a trajetória, imaginando como um caminho, é qual a posição que você está. Isto é, você está no limite no limite do caminho. Você chegou no final do caminho, digamos assim. Claro que é um caminho dinâmico, que está sempre continuamente sendo aberto, né? Mas você está mais próximo daquele final. O Learn by Doing é um meio é uma das maneiras que eu transito dentro deste caminho. Isto é, de que maneira que eu consigo obter conhecimento, de que maneira que eu consigo obter avanços. E o que é colocado no Learn by Doing, que eu aprendendo fazendo, né, ele é uma das maneiras interessantes e fundamentais para os processos, principalmente tácitos. Então, vamos colocar um exemplo que eu coloco aqui. Desculpa eu trazer alguns exemplos sobre aeronáutica e defesa, que é minha área, mas eu acho que é interessante um caso. Vocês verificaram, o Brasil comprou um avião, está aí o avião da Suécia, e o Brasil aprendeu a fazer o avião. Como é que você vai aprender, colocar os brasileiros, como é que a Embraer ou as outras empresas vão aprender a fazer o avião? É o Learn by Doing na essência. Eles pegaram mais de 350 engenheiros brasileiros e técnicos e levaram para a Suécia para trabalhar em conjunto com os suecos, fazendo em conjunto com os suecos. Mas não é só apertando no parafuso, não, desenvolveram um avião em conjunto com os suecos. O avião já estava quase pronto, terminaram de desenvolver em conjunto, trabalharam em conjunto. Então, eu vou aprendendo fazendo. Esta é uma das principais, não é a única, é claro, mas esta é uma das maneiras que você tem de aprendizado. Então, eu posso aprender sozinho, Learn by Doing, eu vou aprendendo e fazendo, digamos, a empresa vai aprendendo e fazendo por si só, ou ela vai aprendendo e fazendo com outras empresas ao longo do tempo da história. Então, existe um conjunto desse processo, na verdade, de aprendizado, né? Quanto mais principalmente quanto mais tácito. Então, a diferença entre fronteira é aonde eu estou, é o limite. Né? Como é que eu chego na fronteira? De várias maneiras. Né? Você tem
O próprio, não é só o learning by doing, você investir numa educação própria, em centros de pesquisa próprios, pesquisa básica, isso também é necessário. Né? Conhecimento próprio. Em geral, um conjunto de fatores. Você não chega, né, vamos dizer assim, você não chega na fronteira tecnológica, é um trabalho meu de trabalhar com fronteira, especificamente pesquisa, você não chega na fronteira com um único instrumento. Você vai ter que ter um conjunto de instrumentos de aprendizagem, de conhecimento, de apropriabilidade, que você vai apropriando ao longo do tempo, que você vai acumulando ao longo do tempo. Então, usando esse exemplo, eu vou até colocar agora na proposição 2, que é a difusão assimétrica. Quer dizer, como é que essa difusão dá? Por que ela é assimétrica? Porque você tem que ter uma cumulatividade antes. Por que para o Brasil foi vantagem fazer esse acordo com a Suécia e se apropriar? Porque nós tínhamos conhecimento prévio. Os nossos engenheiros já estavam aqui. Eu já tenho uma empresa que tem capacidade acumulada e que, ao mesmo tempo, pode se apropriar daquele conhecimento gerado lá fora. Caso contrário, agora, se eu pegar, com todo respeito, por exemplo, uma empresa, vamos supor, colocasse uma outra pessoa que não tem esse conhecimento acumulado, ou uma empresa que não vai conseguir se apropriar desse conhecimento, de nada vale. Vão fazer turismo na Suécia. Não é o caso aqui. Isso. O doing, using, interacting, e nós podemos o próprio conhecimento básico, né? Além do reading, nós temos outros conhecimentos básicos aqui colocados. Estou entrando aqui em alguns sem entrar demais, senão mergulho e espero não perder a minha trajetória da aula aqui. Vamos lá. Não sei se ficou claro, Gabriela, para você o ponto. Então, avançando. Sim, obrigada. A proposição 2 do dose é a seguinte, é a difusão. Não só você tem trajetórias, mas essas trajetórias, elas são assimétricas. O caminhar ao longo dessas trajetórias, digamos, essas difusões são assimétricas. O caminho pode ser o mesmo, mas de que maneira você caminha não é igual. Você está em determinados estágios. E vai depender o quê? Das capacidades tecnológicas e produtivas das empresas, dos países, se eu considerar em conjunto, se eu for ver uma nação. Né? E da onde que estão isso aqui? Ele vai voltar aos dois dos três elementos que ele tinha colocado. Ele deixou oportunidade, ele trata fundamentalmente da apropriabilidade e da comunidade. De que maneira você pode acumular progresso técnico numa determinada... Você vai acumulando competência técnica, conhecimento, aprendizagem, e de que isso possa ser apropriado. Sim, isso você não consegue. Então, há diferentes níveis, até que ponto você consegue apropriar e você consegue acumular esse progresso técnico. Então, quanto maior você tiver a capacidade, mais próximo você vai chegar, digamos, dos avanços da fronteira. E quanto menor capacidade que você tem de apropriar e de acumular, maiores as dificuldades. Né? Então, quando se analisa, nós podemos analisar, se eu quiser imaginar, por exemplo, uma política industrial, essa questão, quais são elementos-chave, qual a capacidade que eu tenho de apropriabilidade e cumulatividade pelas empresas, pelo país, daquela tecnologia, daquele conhecimento que nós temos. Em razão disso, como você tem diferentes graus de apropriabilidade, cumulatividade, você vai ter diferentes níveis de sinais emitidos aos agentes no conjunto dos agentes econômicos. O que é? Na alocação. Olha, eu investi, vamos colocar em termos colocando em termos um pouco mais práticos, né? Uma empresa, para que ela possa investir, para que aquilo lá seja vantajoso, que aquilo lá seja um sinal positivo para que a empresa realize um investimento em determinada área, para que ela tenha aqueles sinais, ela vai ter que ter o quê? Sinais de que aquilo pode ser positivo. Então, em países avançados, por exemplo, eu investir numa determinada área que eu tenho competência, que eu tenho maneira de já tem competência acumulada e tem como me apropriar daquela inovação, poxa, eu posso fazer uma maneira de emitir sinais positivos através
emite sinais positivos para os agentes econômicos. Enquanto, se eu não tenho essa acumulatividade, se eu não tenho essa apropriabilidade, você vai ter sinais negativos. Eu não vou conseguir. Quer dizer, por que eu vou investir em determinada área se eu não tenho como apropriar ou como acumular o progresso técnico? Isso daí, para mim, do ponto de vista econômico, será uma má alocação de recursos. Então, esse é um ponto aqui. Então, voltando, por exemplo, desculpem, do exemplo da indústria aeronáutica, por que foi tão vantajoso para a Embraer emitir um sinal positivo para a empresa, esse projeto? Porque é um sinal positivo, porque ela já tinha capacidade acumulada e tinha capacidade de se apropriar daquilo. Então, é vantajoso. Talvez outras empresas, em outros setores, em outras áreas, não conseguimos fazer o mesmo. E aqui nós entramos depois na proposição 3, que aqui realmente ele começa a tratar fundamentalmente das instituições, da questão do contexto que nós podemos chamar contexto sócio-institucional. Mais uma vez, sou eu que estou colocando esses subtítulos aqui apenas para não nos perdermos um pouco, né? Então, como é que os agentes vão agir dentro dessas trajetórias, nesse mundo dinâmico, né? Olha, não necessariamente eles vão estar agindo de maneira seguindo um comportamento maximizador, isto é, uma lógica maximizadora de curto prazo. E aí eu vou colocar a lógica neoclássica ou ricardiana. O que é? Aqui está até clássico, aqui na verdade poderia ser quase neoclássico. O que é a lógica ricardiana? É a lógica da melhor alocação dos fatores, onde eu tenho determinados fatores, os recursos que eu tenho numa sociedade, onde melhor posso alocá-los, da melhor forma possível, em relação a preços e quantidades, quanto eu posso produzir, a que preço, a que quantidade, etc. Nós vamos verificar. Então, essa lógica ricardiana. Então, o que ele coloca, olha, não necessariamente você vai estar sendo guiado por uma lógica de maximização, né? Mas sim, você vai seguir o quê? Uma lógica de regras, de rotinas, de estratégias, que combinem a maximização, ou a lógica ricardiana de maximizadora de curto prazo, mas também com uma lógica de eficiência de médio ou longo prazo. Seria a lógica do crescimento e a lógica da inovação. Então, ele vai estar tratando o tempo todo, olha, além de eu tratar do curto prazo, de maximizar os recursos que eu tenho, os agentes vão estar verificando de que maneira que eles podem ganhar no crescimento, isto é, ajustar não a produção que eles têm, mas ampliar a produção, e aí vamos ver a questão da escala, ou produzir diferente. De que maneira eu posso produzir diferente, ou o que eu vou ajustar para tratar com o que eu tenho, os recursos que eu tenho de curto prazo, com o que eu produzo, e com o volume de produção que eu tenho, com a quantidade, com os preços que eu vou estar trabalhando, que é a lógica, que é a maximizadora de curto prazo, ou ricardiana, com a lógica de crescimento, isto é, do aumento da produção, e com a lógica schumpeteriana, de inovar na produção, de produzir algo novo, ou produzir incrementalmente, ou algo totalmente novo, né? E ele fala, olha, é dessa combinação dessas estratégias, né, ela vai depender fundamentalmente da estrutura que eu tenho do mercado e da estrutura de mercado e do padrão tecnológico que eu tenho. Então, essa estrutura de mercado daqui, ela que vai, de alguma maneira, determinar de que maneira que eu posso avançar na estratégia de crescimento ou na estratégia de inovação. É claro que não é totalmente determinado, que ele coloca, olha, você tem espaços discricionários para atuar, né? Mas vai depender da estrutura existente. E aí ele coloca, entre essas, digamos, estruturas existentes, ele coloca o contexto sócio-institucional. O sócio aqui no colocando de variáveis não econômicas, né? E variáveis institucionais. Então, além das variáveis econômicas, eu tenho que verificar essas outras variáveis, né? Elas são muito importantes, as variáveis institucionais aqui vão estar emitindo sinais, eles é que vão poder conformar o poder dos agentes, isto é, com base nesses sinais, e refletir, de alguma maneira, elas refletem
a correlação de forças que eu tenho dentro da sociedade. O contexto sócio-institucional não é algo externo, mas reflete um conjunto de correlação de forças que eu tenho dentro da própria sociedade. E essa é a correlação de forças que eu tenho na sociedade, que vai conformar o contexto sócio-institucional, dentro do qual eu vou estar estabelecendo as estruturas de mercado, né, de alguma maneira, conformando esses pontos, e a partir daí onde as empresas vão estar, os agentes vão estar adotando as suas estratégias. A quarta proposição dele, ele vai... Sim? Antes de entrar na quarta, tem uma pergunta da Marta. Uma pergunta desculpa, eu não estou vendo as perguntas aqui para não me... Eu falo para você. Desculpas a todos, senão eu vou me... Não, tranquilo, eu falo para você. Quando se fala, a pergunta dela, tá? Quando se fala em instituições nessa perspectiva, neste campo, de que tipo de instituições precisamente se está falando? Pode citar alguns exemplos? Sim. Pergunta fácil, Marcão. A perguntinha mais simples nós temos. Ele trata, esse está até no slide à frente, se quiser passar para mim, até eu coloco lá, se puder passar um pouco à frente, eu tenho um slide explicando, que ele não coloca isso claramente no texto, mas eu coloquei um slide, por favor, pode avançar bastante, Diego, tá lá para frente. Aqui, instituições. Quando ele fala de instituições, ele depois, em alguns momentos do texto, lá para frente, né, ele vai estar discutindo que instituições são. Ele coloca aqui para frente, mas foi bom vocês terem feito a questão agora. Ele trata tanto do que nós podemos chamar de instituições, microinstituições, né? Por exemplo, estrutura empresarial e capacidade específica. Então, o que eu estou tratando, por exemplo, quando eu trato da estrutura das empresas, da capacidade das empresas, eu estou falando de microinstituições. Regras e comportamentos de um determinado setor, de uma determinada empresa, de um determinado até país, né? Nós podemos colocar regras e comportamentos. Modelos de organização institucional do mercado, né? Vamos pegar um exemplo bem simples, né? Esse daí. Se nós olharmos, por exemplo, de que maneira o mercado está organizado, se eu pensasse, por exemplo, Japão, né? Japão, a organização do mercado, da estrutura produtiva, está organizada na forma dos keiretsus, dos grandes conglomerados que incorporam instituições financeiras dentro. E se eu quiser comparar com as instituições financeiras da Coreia, são iguais? Não. A Coreia é diferente, porque a Coreia, eu também tenho conglomerados, são mega conglomerados, são chaibos, só que eu não tenho instituição financeira dentro. Os queretos, a ligação entre as empresas, entre eles, é uma ligação tênue. Os aibatos é uma ligação institucional, ligação praticamente vertical. Isso pensando entre Japão e Coreia. Você imagina, por exemplo, Japão e Brasil, o que nós vamos verificar no Brasil, né? Não vou ter esses mega conglomerados nacionais que operam em diversas áreas. Nós temos o quê? Qual a nossa forma de organização aqui? Uma organização onde eu tenho um sistema financeiro desconectado, por exemplo, do setor produtivo, onde eu tenho uma participação muito grande de empresas transnacionais, empresas brasileiras concentradas em setores... Isso é instituição. Isso, na verdade, eu estou colocando. E macroinstituições, agências públicas, legislações, por exemplo, anti-oligopólio, regras de compras públicas. Então, o conjunto, o que me chama de instituição, né, e eu posso incluir, inclusive, as políticas públicas dentro, colocado como instituição. Então, um conjunto bem amplo do que eu coloco. E o que ele falou anteriormente, como é que eu crio isso? Isso aqui é um elemento histórico, isso é um elemento social, isso é um elemento de correlação de forças construídas ao longo da sociedade. Tá? Não sei se ficou claro, mas voltando aí à Marco, questão. posso completar? Claro, claro. Estou em pleno acordo com todas as tuas observações, mas como o Marco disse, Marta, a noção mais ampla que você pode imaginar de instituições, tá certo?
aquilo que a gente diria hoje, instituições no sentido northiano, tá certo? As instituições do Douglas North. Só que o Dawes escreveu em 88, e o North escreveu depois disso, tá certo? Então, ainda não tinha essa ideia de instituições. Mas eu acho que tem uma frase do Dawes que mostra bem o que são essas instituições, né? How things are, como as coisas são feitas, né? Que é na página 125, tá? Na verdade, é a página 125 do texto original, mas é a página 243 na versão que está publicada na RBI, nas Ideias Fundadoras, que ele fala assim, eu vou... Deixa eu ler em inglês, né? Vou ler em inglês. These structural and technological constraints that are there are varying spaces for discretionary choices related to the propensities to accumulate, to take risks, to trade off present profits for market shares, to commit more or less resources to innovative search, to search in some directions and not in others, etc. Tá? Então, ele está dizendo o quê? Os comportamentos dos agentes são guiados por estas instituições, são guiados por como as coisas são feitas. Então, por exemplo, esta frase final, tá certo? Os processos de busca. As empresas vão estabelecer seus processos de desenvolvimento tecnológico em determinadas rotas tecnológicas, organizacionais, não importa. Tá? Por que elas escolhem aquelas rotas e não outras rotas? Porque tem um conjunto de conhecimentos que elas foram acumulando ao longo do tempo e um determinado padrão de comportamento que configura essas escolhas discricionárias que o Dawes fala. Tá? E, portanto, configura o quê? Os resultados do mercado. Tá? Então, se você tem empresas, o exemplo que o Marco deu, tá? Tem empresas que estão mais propensas ao risco, tá? Elas vão investir mais em P&D. Se você tem empresas que são menos propensas ao risco, elas vão sair, no caso brasileiro, tá certo? As empresas saem todas das áreas industriais, tá certo? E vão para onde? Vão para varejo, vão para sistema financeiro, vão para mercados protegidos. Por quê? Porque elas não estão muito dispostas a assumir riscos. Tá? Então, as instituições, elas assumem um papel importante porque elas dirigem os comportamentos. Tá? E aí, a ligação com as políticas, que o Marco vai fazer em seguida, né, que aí você tem espaço para as políticas. Tá? Porque se tem elementos que são não mercado, que impactam, se a gente reconhece a existência de elementos não mercado que impactam nas decisões dos agentes econômicos, eu posso atuar naqueles elementos não mercado. Por exemplo, os exemplos que o Marcos deu, tá certo? Então, eu posso estabelecer uma estrutura de signaling, né, de sinalização para os agentes econômicos que os levem para uma direção e não para outra. Tá? Então, fechando essa discussão, devolvendo a bola para o Marco. Tá? Até porque é uma discussão que eu vou fazer bastante na semana que vem, com o texto mais recente do Nelson, onde já faz as devidas referências ao Douglas North, por sinal. Tá? Instituições como as coisas são feitas, tá certo? O conceito, a noção, não sei se é um conceito, mas a noção mais ampla possível de instituições. Valeu, Marco. Obrigado pela pergunta, Marta. Muito bom mesmo. Isso. Obrigado, Marta, pela pergunta, e obrigado, Renato, aí, por fazer essa belíssima revisão aí. O ponto aqui, até colocando um dos elementos que eu lembro, essa aula eu passei no ano passado, e teve um dos pontos que eu levantei aqui para os alunos no ano passado, foi que muitas vezes você tinha uma discussão, por exemplo, muitas vezes isso vai para a área privada, para os CEO genéricos, né? Você colocava muito a visão deles, você tem os executivos que trabalham em qualquer área, que sabem todos em qualquer área. E eu lembro que eu até coloquei um artigo o ano passado, a morte dos CEO genéricos. Quer dizer, aquela questão, eu até vou repassar para vocês agora aqui, vou colocar de novo esse ano, quer dizer, vai um pouco nisso, quer dizer, mesmo dentro de uma visão privada, não estou nem pensando em política pública aqui, você tem que ter a visão de que você tem especificidades, tem características próprias, senão você pensa dentro de uma base econômica, e isso daí extrapola para alguns... Enquanto estão nos livros textos dos mainstream, já é complicado, agora quando isso passa a fazer parte realmente das estratégias das empresas, isso passa a complicar mais ainda, de você, por exemplo, imaginar
que você tem as mesmas regras que podem ser utilizadas em todos os setores, nos mesmos países, nos mesmos setores, nos mesmos períodos. Opa, não. Esse é o ponto que o Dawes está levantando. Talvez ele não organize, nós vamos verificar na aula que vem, onde você tem uma sistematização. O Dawes está muito mais levantando o problema nesse artigo. Olha, isso daqui nós temos que tomar cuidado. Não é assim, não é desta maneira. Temos que levar em conta esses elementos institucionais, que eles chamam, ou variáveis não econômicas. Na proposição 4, ele trata basicamente das externalidades. Né? Externalidades, né, o conjunto ou o que ele também chama de resultados não intencionais do mercado. Né? E aí ele coloca aqui no sentido da interdependência. A externalidade ele vai trazer no sentido de que exista uma interdependência. Às vezes você tem determinados externalidades que podem ser apropriadas, né, que não são geradas muitas vezes pelas empresas, mas podem ser apropriadas pelos agentes econômicos. Então ele coloca interdependência entre setores, interdependência entre tecnologias, interdependência entre empresas, né? E aí ele vai colocando diversos exemplos, alguns exemplos bastante interessantes. Então eu falo, olha, essa interdependência, o que gera essas externalidades, primeiro, são fundamentais. Você tem que olhar isso daqui, não tem como não se olhar. Podem gerar ganhos coletivos para as empresas, para setores, para países, para as regiões. Né? Então, basta aí todo o estudo de APLs, todo o estudo da lógica do desenvolvimento locais, regionais, isso daí não está considerado pelo mainstream, a importância disso. A lógica é que ele especifica, inclusive, ele não coloca dessa maneira, que aqui é a minha interpretação do texto, que essas ligações elas podem ser tanto horizontais, verticais. Isto é, eu posso imaginar a ligação e essa interdependência com concorrentes, com agências públicas, mas também eu posso imaginar com clientes, com fornecedores, é um conjunto, né, horizontais e verticais, né? E eu vou ter da maneira com que as firmas possam se apropriar disso. De que maneira que elas podem se apropriar, eu vou ter diferentes oportunidades. Lembrando que a oportunidade é um dos 3 elementos chaves na trajetória e na capacidade de você poder inovar. A acumulatividade, a apropriabilidade é a oportunidade. Então, ele entra nesse elemento daqui, ele está tratando fundamentalmente do elemento oportunidade, né? A possibilidade de a importância de criar um ecossistema de inovação. Né? E aí ele coloca, por exemplo, Silicon Valley, né? Ele poderia colocar a questão, né, toda a lógica de externalidades colocadas. A proposição 5, né? A proposição 5, eu chamo aqui de coordenação e organização. Né? A mudança técnica, né? Ela está ocorrendo dentro de paradigmas e, obviamente, as inovações radicais, as mudanças técnicas disruptivas com rupturas, né? O conjunto dela levam às rupturas de paradigma, né? E, principalmente, quando há uma ruptura de paradigma, quando há uma quebra de paradigma, quando eu tenho uma ruptura de trajetória tecnológica, o contexto institucional passa a ser muito mais importante ainda. Porque eu vou ter que, de alguma maneira, balizar a ação dos agentes. Eu não tenho parâmetro, porque enquanto eu estou na trajetória, eu estou num processo de cumulatividade. Eu vou inovando, eu vou melhorando, eu vou aprimorando aquilo que eu fazia. As empresas vão avançando dentro de determinadas trajetórias, os países vão caminhando em setores que eles têm, de alguma maneira, competências. Na hora que eu tenho um contexto, uma situação de ruptura do paradigma tecnológico, o que nós temos? Nós temos uma quebra de referências. Então, nesse ponto, é fundamental a ação das instituições, como colocado muito bem por Hanan, no sentido mais amplo possível de instituições e de políticas para sinalizar, para balizar os agentes econômicos. Aí seria até mais balizar, no sentido de diretrizes mesmo, não são só os sinais imediatos de curto prazo,
mas diretrizes de longo prazo. E aí ele coloca, olha, passa a ser fundamental a relação entre ciência e tecnologia, no sentido de não apenas a ciência básica, mas de que maneira que eu consigo transformar isso em produto, que eu consigo comercializar. A capacitação dos agentes econômicos, de que maneira que os agentes vão conseguir se apropriar, vão ter cumulatividade para avançar e aproveitar a oportunidade, se apropriar do conhecimento gerado em outras áreas, né? E a questão discute a questão de constrangimentos, incertezas, incentivos, de que maneira que você pode restringir a entrada numa área ou estimular, incentivar a entrada em outra área. Você fornecer parâmetros de longo prazo. Né? Como é que eu consigo fazer isso? Né? Como é que eu consigo operar dessa maneira? Né? E aí ele coloca, olha, eu passo a ter diferentes balanços, por exemplo, de instituições e mercados. Isso é muito mais fácil você operar num mercado oligopolizado, né, onde a mão invisível, que ele chama do oligopólio, de alguma maneira coordena isso mais facilmente. E aí é interessante, por exemplo, fazer a comparação. Ele está olhando quem? A Ásia, ele está olhando o Japão. Olha, lá eu tenho mega oligopólios, os queretsos, que de alguma maneira coordenam. Então o Estado não precisa estar atuando em conjunto. Os oligopólios passam a ter um papel fundamental nessa coordenação. O Estado opera conjuntamente. Agora, em mercados mais competitivos, menos oligopolizados, o que eu vou verificar? As instituições públicas têm que ter um papel muito mais forte, elas vão ter que ter uma ação muito mais forte, porque eu não tenho essa coordenação prévia ou estabelecida pelos agentes, essa instituição, essas instituições, né, que formam o mercado, de que maneira que o mercado é organizado, faz com que a atuação pública seja ainda maior. Então, esse é o ponto que ele está colocando, de que maneira se dá essa coordenação do mercado. Tá? Passamos para a proposição. As últimas duas proposições, 6 e 7, ele está avançando no que foi colocado até agora, para economias abertas. Então, ele avança o que foi colocado até o momento para economias abertas. Na proposição 6, ele vai discutir a questão do dinamismo econômico, isto é, da eficiência da inovação, eficiência schumpeteriana, vis-à-vis a eficiência ricardiana, vamos dizer. Então, a eficiência de curto prazo, da alocação de fatores ricardiana, vis-à-vis a eficiência schumpeteriana, de você inovar, de você conseguir avançar em novos setores, construir novas competências, vamos dizer assim. Então, ele está colocando aqui, olha, a teoria ricardiana, ela é importante para tratar a questão internacional. A teoria das vantagens comparativas, vamos dizer, né? Ou a teoria ricardiana. Ela é muito importante, ela é forte, mas, mesmo sendo uma teoria importante, ela não inclui a questão da apropriabilidade e cumulatividade. Ela não inclui a questão da escala, da eficiência do crescimento. Ela não inclui a questão da mudança tecnológica, a eficiência schumpeteriana. E ela não inclui as especificidades locais, nem a interdependência entre os países. Então, vamos tratar de vantagens comparativas? Vamos. Mas eu não estou incorporando isso. Então ele falou, olha, nós precisamos tratar disso. O primeiro ponto, no 6, ele vai tratar da questão do dinamismo. E ele falou, olha, nós estamos tratando sobre escolhas sobre incertezas, decisões sobre o âmbito de incerteza. Aonde? Primeiro, você não só tem o fato de você ter cumulatividade, de certa maneira, gera uma certa irreversibilidade. A partir do momento que um país avança, acumula em determinado setor, avança em determinados setores industriais, as empresas acumulam, de certa maneira você vai gerando uma certa irreversibilidade, para o bem e para o mal, dependendo do caso, aí não, sem julgamento né, que ele vai colocar. Outro ponto, qual o avanço que esse país tem? Em que grau esse país daqui tem influência, evolução tecnológica de cada país? Então, preciso analisar.
Não posso tratar da vantagem comparativa de um setor num determinado país sem levar em conta as questões da intensidade tecnológica, da evolução tecnológica, né? E aí ele coloca o trade-off que eu estava tratando entre a eficiência alocativa de curto prazo, ou ricardiana, com a eficiência dinâmica, as eficiências dinâmicas e de crescimento de longo prazo. E aí o que ele vai colocar, que é basicamente quase que uma das considerações que ele vai colocar. Quanto mais longe esse país estiver, quanto mais longe aquele setor e aquela empresa estiver da fronteira tecnológica, maior é esse trade-off. Isto é, para você, entre você produzir, atender as demandas sob curto prazo, ou avançar para um novo setor, qual que é o trade-off que eu tenho? Quanto mais longe você estiver daquele novo setor, quanto mais longe você estiver da fronteira, maior o esforço que você tem, maior o custo que você tem, maior o trade-off que você tem entre deixar de operar em setores tradicionais para setores novos. Vamos dar um exemplo aqui, né? Vamos imaginar em determinados setores que o Brasil queira avançar. Pegar 2 setores de alta tecnologia. Um onde o Brasil tem competência, onde o Brasil... Qual o custo alocativo para o Brasil no curto prazo de avançar, por exemplo, na indústria aeronáutica para aviões de maiores portes? Tem custo? Tem, mas relativamente pequeno. Por quê? Você já tem uma competência. Nós não estamos tão longe da fronteira tecnológica na indústria aeronáutica. Agora, vamos imaginar um outro setor tecnológico. O setor de microeletrônica aqui, onde o Brasil queira avançar e está na fronteira da tecnologia microeletrônica, em memória ou em processadores. Nós estamos a anos-luz, nós não produzimos praticamente nada. A única empresa que, coitada, uma das poucas que produzíamos lá no Sul, está sendo fechada, foi privatizada, fechada. Então, quer dizer, qual a distância que nós temos de alocação dos fatores dentro do Brasil para que nós possamos atingir aquela fronteira tecnológica? Altíssimo. Altíssimo. Quer dizer, quanto mais longe nós estamos da fronteira, mais esforços, maiores são os esforços que nós temos que ter. Eu vou tratar disso, ele trata disso no tópico seguinte. Tá? Isso daí afeta não só os países que estão atrás dele. Você também se manter na fronteira tecnológica também requer, claro que o trade-off quase é nulo, mas você requer um esforço. E o último ponto, ele continua o 6, o 7, ele está mesclando as proposições, mas no 7ª proposição, ele está, de alguma maneira, enfocando um pouco mais a questão do crescimento. E aqui ele coloca, olha, no crescimento ele parte da questão de que a teoria ricardiana parte da premissa do pleno emprego. Falou, olha, como é que você vai mudar a alocação de fatores se você está em pleno emprego? Quer dizer, você vai deixar de ter recursos de alocações eficientes numa área para investir em outra. Fala, mas isso funciona no crescimento se eu tiver pleno emprego. Né? E essa lógica do pleno emprego é uma lógica, uma hipótese realista, a maneira com que ele está colocando aí. E aí ele também fala a mesma coisa, a trade-off entre eficiência alocativa e crescimento. E aí crescimento nós podemos colocar fundamentalmente escala. Né? Quanto mais longe nós estivermos das escalas produtivas adequadas para um determinado setor, com as escalas mais eficientes, maior o trade-off para você também alocar nesse sentido. Então, há um trade-off da tecnologia e da escala. Basicamente, são esses 2 elementos. Se eu quiser colocar de maneira bastante simplificada. Né? E o que vai se estabelecendo? Seja pela questão tecnológicas, seja pela da escala, que se realimentam. Né? Já tem um setor novo que vai produzindo, já vai produzindo em escala, ou a escala permite acumular recursos para investir no setor inovador. Então, há um reforço, em muitos casos, onde você vai reforçando a eficiência schumpeteriana com a eficiência do crescimento, as 2 eficiências dinâmicas que ele coloca. Então, como uma eficiência reforça a outra, né, você tende a avançar na fronteira em conjunto.
Por exemplo, não só você precisa produzir aviões, mas você precisa produzir em grande escala, você precisa ocupar uma parcela grande do mercado. Não só você precisa produzir chip, lá, microeletrônicas, lá, os processadores, mas você precisa produzir com uma escala compatível no padrão de concorrência global. Então, uma está reforçando a outra, tá? Em muitos casos. E ele falou, olha, isso daí vai gerando entre os países uma ordem, uma hierarquia, uma ordem hierárquica relativamente estável. Você vai estabelecendo os países em termos de inovação tecnológica e barra escala. Você vai tendo uma hierarquia. E o que pode romper com essa hierarquia? Ele falou, olha, o que pode permitir romper, ou basicamente o fator que você rompe, é quando você tem uma ruptura de paradigma. Quando você rompe o paradigma, você poderia colocar inovação. E essa é a história. Né? Nós temos aí a Coreia, China, né? Japão, né? Para mostrar o próprio Estados Unidos. Né? O que é Estados Unidos? Né? Você está lá, a primeira revolução industrial, lá com a tecnologia do vapor, com a tecnologia da locomotiva, e onde os países, ao longo, né, aí tem a tese do professor Alonso, que é sempre bem-vinda, né, retomar a tese do professor Alonso, onde ele coloca o quê? O avanço da Alemanha, o avanço dos Estados Unidos, da França, sobre a Inglaterra, mas não conseguem suplantar a hegemonia. Você vai suplantar onde? Você tem a segunda revolução. A segunda revolução, Estados Unidos, basicamente Estados Unidos e a Alemanha avançam muito mais do que a Inglaterra e suplantam a Inglaterra hegemonicamente. Na terceira revolução industrial, o avanço que ele está constatando aqui nos anos 80, o começo do avanço do Japão, posteriormente, na outra fase da TIC, da Coreia do Sul, e agora, de alguma maneira, a China, né? Mas aí eu vou deixar para o Diegues falar, ele que é o especialista sobre China, de maneira que a China aproveita da oportunidade tecnológica para avançar. Com certeza, de escala, a China está um grande exemplo aí de aproveitar essas oportunidades geradas por rupturas. Tá? Então, ele coloca essas 7 proposições, daí ele entra nas instituições que eu já citei anteriormente, até vou mudar o slide. Sim. Tem uma pergunta lá atrás, acho que foi da Gabriela. Tá, eu não falei, eu não coisa ricardiana, chupeteriana. Eu não tenho certeza se foi da Gabriela. Eu queria perguntar se está claro, Gabriela, esse ponto, porque está nessas proposições 6 e 7, é onde ele explica isso, como o Marco já comentou. Se ficou claro, a gente toca. Se for necessário, a gente dá uma paradinha aqui e explora mais esse ponto. Você que perguntou, Gabriela? Não foi eu que perguntei. Eu fiz uma comparação com a China. Com a China, não, desculpa, com a Ásia. Não foi exatamente isso que eu comentei, não. Deve ter sido alguma outra pessoa. Desculpa, na verdade, fui eu. Foi a Marta, desculpa, Marta. Fui eu, desculpa, não, Gabriela. Desculpa. Eu até comentei, na verdade, lá no Docs, né, das questões da aula, e acho que o professor comentou assim, deixa eu só ver aqui a questão, mas eu acho que ficou bem colocada, porque o autor, né, do texto, ele aponta o trade-offs assim, entre eficiência alocativa, eficiência de crescimento e dinamismo tecnológico como um dos determinantes da emergência, né, de círculos virtuosos ou viciosos no padrão de crescimento nacional. E aí eu vi, né, que tem uma relação desses conceitos com as teorias ricardiana e schumpeteriana. Eu não sei se ficou muito claro, mas deu para, enfim, confirmar pelo menos que tem relação. É que, na verdade, eu vou repetir o que o Marcos já falou, na verdade, tá? O que o Marcos fala, o que está lá no texto, é que quando você pensa em eficiência ricardiana, o que você vai fazer? Você vai olhar suas dotações de recursos, identificar aqueles setores que você tem vantagens alocativas, a partir da sua dotação de recursos, e você vai se especializar naquilo. Sabe? Você não está se preocupando, não há dúvida que isso tem efeitos positivos do ponto de vista ricardiano,
no curto prazo. Por quê? Você se especializa, então você ganha produtividade fazendo aquilo que você é bom, tá certo? E você compra dos outros, tá? Eu já ouvi de colegas economistas dizendo assim, tem gente que vai no milharal e olha para o milharal e vê milho, tá certo? Um economista, eu não me incluo entre esses economistas, que eu vou dizer o que faz, tá? Um economista chega no milharal, ele não vê só milho, ele vê milho, ele vê máquinas, ele vê computadores, ele vê produtos químicos, produtos farmacêuticos. Por que isso? Porque se a minha dotação inicial me mostrar que eu tenho vantagens comparativas na produção de milho, eu vou produzir milho, vender esse milho e comprar esse monte de coisa que eu não tenho vantagens comparativas. Tá? Qual é a crítica que o Dose faz? Como o Marco já colocou, vou só repetir. Fala assim, olha, é o seguinte, esquece. Por quê? Porque se você ficar nas suas vantagens comparativas, você está trocando eficiência dinâmica, eficiência de curto prazo, eficiência ricardiana, eficiência alocativa por eficiência dinâmica. Tá certo? Então, você está abrindo mão dos setores que vão dar maior dinamismo ao longo do tempo para o sistema econômico, para continuar produzindo aquilo que você já produz e que são setores cujo dinamismo tecnológico é muito menor. Então, você privilegia o curto prazo, você tem eficiência no curto prazo, é fato, tá? Mas você perde a oportunidade de ganhar em dinamismo em setores que vão apresentar dinamismo tecnológico e econômico maior, porque você se especializou naquilo que você é bom naquele momento. Tá? Tem uma frase do Dose que está no outro livro, que ele fala assim, olha, se o Japão concordasse, estou tentando achar aqui no texto, não estou encontrando, se o Japão acreditasse na teoria das vantagens comparativas, está produzindo arroz até hoje, tá certo? Como a gente acredita na teoria das vantagens comparativas, ou somos impelidos a acreditar na teoria das vantagens comparativas, a gente está produzindo milho, soja e café até hoje. Tá? Outro dia eu entrei numa live aí com os gringos, né? E era Coffee Break with Researchers, né? Então, uma das regras da live, você tem que entrar com café, né? Aí eu entrei com a minha xicrinha de café, que já está vazia, né? Aí o sueco lá falou assim, estou tomando um café, sei lá da onde. Aí o espanhol falou, estou tomando um café, sei lá da onde. Eu falei assim, eu estou no Brasil tomando um café suíço. Os caras olharam para mim com cara de maluco, né? Eu falei assim, como assim você está no Brasil tomando um café suíço? Ele falou assim, olha, eu falei, provavelmente aqui nesse café tem café, tinha um colombiano também na reunião, tem café brasileiro, tem café colombiano, mas esse café foi exportado em natura, tá? Ou não beneficiado para a Suíça, tá certo? É um café da Nestlé, é um café Nespresso, e lá eles processaram e reexportaram para o Brasil. O Brasil é importador líquido de café processado, tá certo? E o principal fornecedor de café para o Brasil é, por incrível que pareça, a Suíça, tá? Sede da Nestlé. Tá? Então é disso que nós estamos falando, tá? Da necessidade de encontrar setores com maior dinamismo e esses setores, e você fazer os investimentos naquilo, mesmo que no curto prazo você esteja perdendo, não tem problema, tá certo? Você parte do suposto que, ao longo do tempo, o dinamismo desses setores vai compensar a perda de eficiência que você tem no curto prazo. E essa é a teoria, ou seja, essa é a proposta do Schumpeter, não é isso? Que, de algum modo, vai, enfim, em outra direção em relação ao de Ricardo. Exatamente. Se eu entendi. Perfeito, muito obrigada. Usando, só completar aqui, o nosso colega Paulo Marcelo fez como é que é? E agora sumiu aqui. Aqui, porque o dinamismo tecnológico também é importante, né? O Renato já respondeu aí. E completando aí com o que o Paulo e a Marta colocando, um pouco do Schumpeter. Eu gostaria de, se me permite, enfatizar um pontinho aqui do Schumpeter, Renato. Da lógica competitiva. Né? Qual que é a lógica competitiva do Schumpeter, do mercado capitalista? Né?
Quando ele coloca lá, que eu coloco que é mais importante você, mais do que administrar as estruturas, é saber como elas se criam ou se destroem, é no seguinte sentido, né? É claro que é importante você trabalhar com a lógica, um capitalista, um empreendedor, trabalhar com a lógica do que tem. É o que o Renato falou, dos fatores que nós temos. Você olha os fatores que nós temos, que uma empresa tem, que um país tem, e a partir disso você estabelece os seus critérios, tá? Mas, com base nisso, você perde na questão do dinamismo, que aquilo que hoje pode ser vantajoso para você no curto prazo, a médio e longo prazo, você pode perder. Aquele setor que você tem recursos, você pode deixar de ter recursos ou perder aquele setor e deixar de existir. Né? Vamos dar N exemplos aí. Né, setor, vou pegar um bem antigo, né, vou entregar a idade, o setor de máquina de escrever, era um setor competente, deixou de existir. Daqui a pouco a indústria automobilística, pelo menos da maneira com que nós conhecemos a indústria automobilística, possivelmente vai modificar. Né? Hoje o transporte, por exemplo, uma empresa de aplicativo, né, que custou quanto? Sem fazer uma rota, né, um Uber lá, sem criar, faz um aplicativo pro setor, você passa a ter um avanço no setor. Então, o que é a lógica da concorrência schumpeteriana? O empreendedor é aquele que vai buscar criar uma simetria, criar algo que só ele tem. E com isso ele pode ter ganho extraordinário. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter um ganho extraordinário. Como é que eu tenho esse ganho extraordinário? Fazendo algo que só eu fiz. De que jeito que eu faço isso? Através de inovação. Pode ser em produto, processo, organizacional, uma nova matéria-prima, um método de distribuição. Então, você passa a ter aquele ganho diferencial, esse diferencial que você passa a ter, essa criação desse diferencial, possibilitado pelo processo de concorrência. Então, eu estou inovando, eu estou indo para setores dinâmicos, eu estou avançando, porque é onde eu consigo ter vantagens maiores, né, maiores do que o padrão do mercado, né, do que do mercado das estruturas existentes. É onde eu vou ter os ganhos, vantagens comparativas. Para um país, é onde eu vou gerar riqueza. Vamos imaginar o Brasil, saindo um pouquinho aqui do nosso texto. Como é que eu poderia imaginar em ampliar o PIB brasileiro? Vamos supor que eu preciso dobrar o PIB brasileiro, dobrar a renda dos brasileiros per capita, ou chegar perto da renda de Portugal ou da Espanha. Como é que eu faço? Eu vou dobrar a produção de café? Eu vou dobrar a produção de trigo? Eu vou dobrar a produção de aço? Possivelmente não. Até porque se eu dobrar a produção de alguns desses produtos, possivelmente nós não vamos ter como colocar esses produtos no mercado. Então eu vou ter que fazer o quê? Fazer outras coisas que nós não fazemos. Setores que gerem riqueza, maior valor agregado. Então, por isso a inovação, por isso a importância de avançar para setores inovadores. Marcos, deixa eu só fazer problematizar duas coisas nesse ponto ainda, desculpa te não, ainda bem que estamos juntos. Que é o seguinte, o que esse trade-off, né? Aí eu estou usando mais aquele texto do Mário Poças, que está na introdução, Marcos, da RBI, das ideias fundadoras, né? Está muito mais o Mário Poças, ele é muito mais texto dele do que está no DOS. Eu acho que está substituído no DOS, mas o Mário Poças diz com todas as letras, que ele diz o seguinte: quanto mais distante da fronteira tecnológica, maior é o incentivo dos países de optar por eficiência alocativa. Tá? E menor o incentivo, portanto, em optar por eficiência dinâmica. Mas o Paulo perguntou aqui, né? Por que o dinamismo tecnológico é importante? O Marcos já respondeu. Porque é ele que vai garantir a sustentabilidade desses benefícios ao longo do tempo. Tá? Essa é a primeira problematização que eu queria fazer nesse ponto. A segunda diz respeito à nossa primeira aula, que foi dada pelo nosso convidado internacional, o professor Justin Lin. Marcos já balançou a cabeça e sorriu, né?
que ele faz uma proposta que ele junta as coisas, tá certo? A nossa surpresa, tá certo? Enquanto o Mário Poças, o Dose, ele coloca claramente como um trade-off, o nosso convidado, o professor Justin Lin, ele faz uma proposta que ele junta as coisas. Então ele fala assim, olha, dado que todos os setores... Tá lá, já está disponível no YouTube, eu acho que o Diegues, inclusive, já colocou no Classroom o link para a palestra com o Justin Lin no YouTube. Ele fala assim, ó, dado que todos os setores são intensivos em conhecimento, cada vez mais é necessário incorporar conhecimento nos produtos e processos produtivos, independente de qual é o processo. Então faz o quê? Quais as escolhas da política industrial devem ser o quê? Aqueles setores que você tem vantagens comparativas, vai lá e turbina com conhecimento, bota conhecimento em cima. Tá? Então, é uma proposta que ela difere desta proposta aqui, que nós estamos discutindo, justamente porque ela faz ela junta as duas coisas, tá? A eficiência alocativa e a eficiência dinâmica, tá? Enfim, mas voltamos para o texto. Marcos e Diegues, se vocês quiserem... Diegues, algum comentário? Eu também, eu já... Vamos avançar aqui, que nós temos ainda a última parte do texto. Não sei como é que está o horário aí, Renato. Como é que você queira avançar. Por mim, eu toco, não sei. Sem microfone, Renato. Você está sem microfone. Avança? Então, vamos lá. A última parte do texto, né, eu colocando ele... Esse texto do Dose, ele é um texto... Eu, particularmente, gosto muito desse texto, mas até para preparar a aula hoje, eu fui pegar o outro texto, retomei o texto lá do capítulo 8, lá, para ver se estava um pouco mais sistematizado, e continua a mesma coisa, né? Ele tem um pouquinho mais sistematizado em alguns pontos, mas na verdade o que ele está fazendo são levantar questões. Ele está problematizando e não... Né, ele está problematizando a questão das instituições. Tá? Então vamos lá. Quando ele trata das instituições, se puder voltar não, está aqui. Das instituições, né? O que ele procurou fazer? Não pode avançar, perdão, Diegues. Eu pensei que tinha voltado. Isso. O que ele quis colocar? Ele falou, olha, agora eu vou eu queria falar um pouco sobre as proposições. Olha, em primeiro lugar, o que eu demonstrei com essas proposições foi, olha, a importância crucial das instituições, no sentido, as instituições para o conjunto, né, da atividade econômica, para a construção de regras de comportamento, para o processo de aprendizagem, para o processo de seleção, particularmente de seleção de novas tecnologias, de novos avanços na área dinâmica, né? Então, ele coloca, principalmente num contexto de mudança tecnológica. As instituições passam a ser fundamentais. Então, não dá para eu fazer como fazer a teoria mainstream, de querer separar variáveis econômicas das institucionais. Não tem. Elas estão juntas, elas são intrínsecas. Né? Também não tem como assumir que as variáveis institucionais são sobredeterminadas pelas econômicas. Não. Existem outros elementos, outros determinantes das variáveis institucionais que não tem a ver com o econômico. Por exemplo, o geográfico, histórico. Né? Não tem como, né? Partindo dos básicos. Né? E muito menos querer reduzir as instituições a interferências, a exceções, a casos particulares. Quer dizer, elas têm um papel central. Esse é o ponto. Olha, as instituições são um papel central. Se você puder passar, Diegues, fazendo um favor. Marcos, posso fazer uma pergunta? Claro. A minha pergunta, lá até no que eu coloquei no Drive, eu fiz uma mini comparação com a Ásia ali. A minha pergunta tem um pouco a ver com isso que você falou das instituições e de, enfim, como funcionam as coisas com isso. Mas a minha dúvida, no geral, é a seguinte, tudo bem, a gente tem as instituições, elas são importantes, elas são, de certa forma, até né, pelo meu entendimento, determinantes, assim, tem um papel muito central, tudo bem, mas a gente tem
regiões, por exemplo, que nem eu coloquei na questão de Ásia e América Latina, por exemplo, que tem trajetórias diferentes. E daí N questões vão influenciar nisso, seja nas instituições em si, como elas vão se construir nessas regiões, e daí as políticas, como que vem todo o resto em seguida disso, né? E daí tudo bem, elas são importantes, só que daí como, sabe, se eu pego uma América Latina, um Brasil, como que eu avanço? Porque a minha questão é, tipo, como que o Brasil ficou tão para trás assim, por exemplo, a América Latina ficou tão para trás de uma Ásia, sabe? Tudo bem, tem questões externas, tem toda, sabe, tem N questões aí que não é só a questão doméstica que conta, mas, nossa, isso para mim é uma coisa muito, não sei, eu não consigo entender isso, sabe? Gabriela, obrigado pela pergunta. Não sei se o Renato quer colocar. Vou começar aqui, depois o Renato complementa. Olha, essa é a pergunta que nos leva para 6h30, né, da tarde, né? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Ou mais, né? Vale mais do que $1 milhão. Ah, que ótimo. Vale mais que $1 milhão. Na verdade, o que eu estou colocando? O Dose, ele está colocando a questão. E o que ele coloca de questão, que eu acho que é importante, olha, não vamos tentar resolver um problema muito mais amplo, que envolve instituições, que envolvem questões geográficas, históricas, achando que eu posso resolver isso com medidas apenas econômicas. Elas são importantes, elas são centrais, mas não são suficientes para que isso possa ser solucionado. Eu preciso ter dimensões de que maneira que eu posso influenciar e mudar essas estruturas e construir estruturas equivalentes. Como é que eu vou fazer? Nós vamos copiar... Então, tá bom. Então, nós vamos copiar quais são as instituições melhores. Então, nós vamos copiar... Essa é uma preocupação que, inclusive, quando eu estava fazendo, eu pensei muito no Diegues hoje. Estava preparando a aula ontem e tal, ficava pensando, vou brigar com o Diegues aqui, não no mau sentido, mas interessante. Você coloca, por exemplo, muito a questão da China hoje. Eu não tenho dúvida, a China eu conheço muito pouco da China comparado com os meus colegas especialistas. Você tem a China lá que é fantástica. Agora, o que eu consigo reproduzir da China aqui? O que eu vou conseguir ter as mesmas instituições aqui? Não, nós vamos ter que buscar o nosso caminho. Então, eu vou olhar o que eles fizeram, tem coisas que eu posso aproveitar, eu não tenho dúvida. Né? Agora, como fazer isso? Eu não vou imaginar que eu vou fazer então eu vou ter que voltar lá para trás, fazer uma revolução, etc, etc. Então, não, mas eu tenho outras saídas. É o único caminho? Não, o Japão encontrou um caminho diferente. A Coreia do Sul, um outro caminho. E porque os países nórdicos, outros caminhos. Nós vamos ter que buscar um caminho que não é o deles. Com certeza não é o deles. Agora, não adianta também nós querermos... Ele não coloca qual o caminho. É isso que ele coloca. Não tem caminho. Mas o que ele está falando é, não queiram resolver um problema complexo com a teoria simples do mainstream. Não queiram achar que é variável, que a eficiência está na produtividade, que políticas gerais do mainstream, que eu não vou ficar reproduzindo aqui a exaustão, que políticas gerais, como muitos, eu não vou citar aqui, senão vão ter que cortar a gravação, como muitos economistas citam por aí ao longo né, nas lives da vida, nos programas, né, de TV aberta e fechada da vida, propondo soluções, a lição de casa. Vamos fazer uma lição de casa como se fosse, a receita é a mesma para qualquer país, para qualquer período. É isso que o Dawes está colocando, não é isso, não é... Isso daí muitas vezes pode nos levar a problemas ainda maiores do que solucionar os problemas. Ele não dá resposta, porque eu falei, o Dawes só está problematizando. Posso fazer um comentário também, Marcos? Bem-vindo. Rapidamente, para a gente não chegar nas 6h30, né? Tá vendo? O que eu acho que só levantar um ponto desse debate. Bom, a resposta do Marcos já foi clara, né? Ele está levantando as questões para a gente começar a entender, né? E eu acho que só acrescentar um ponto é que, nesse primeiro momento, ele está debatendo com as
políticas tradicionais a partir do arcabouço neoclássico, né? Mas depois, num segundo momento, vem uma discussão que está lá no Chang, né, no livro mais para divulgação, mas está em outros autores, que é a ideia de instituições corretas também, né? Não só políticas corretas, mas instituições corretas. Então, aí seria um outro passo no debate, né? Quais seriam as instituições corretas? Opa, na verdade não há instituições corretas no sentido de dose e da gente revisitar o desenvolvimento, né? Agora, um outro ponto provocativo que eu queria colocar para a gente refletir, né, ao longo do curso, né, é a questão que é o seguinte, né? Por um lado, a gente tem a generalização das políticas. Por outro lado, a gente tem a generalização das instituições. E a aula está muito boa. O Marco colocando todos esses pontos aqui. Agora, por outro lado, eu acho que a gente deve tomar cuidado também, levando em consideração que essa é uma disciplina de política industrial e desenvolvimento, de entender que a forma da gente construir essa resposta, não sei a resposta também, a forma da gente construir essa resposta envolve a gente entender esses elementos de política e esses elementos institucionais para formatar políticas para a nossa realidade, né? Parece ser tautológico, mas o que eu estou querendo evitar aqui nesse comentário, isso não foi feito em nenhum momento na aula, mas eu sei que tem algumas outras interpretações, né, que vão nessa direção. A gente evitar um excesso, talvez, pensando com a cabeça de política industrial, um excesso de historicicismo teleológico, que no fundo é que o Marcos colocou ali. Olha, tudo bem, a gente tem que retomar as questões da formação, é óbvio, tem todos os elementos aqui e tal, mas o que a gente está tentando entender a partir desse arcabouço é que tem mais ou menos um conjunto de caminhos institucionais e formatando políticas para aquela realidade, para se transformar essa realidade. Do contrário, a gente cai numa, pelo menos na minha interpretação, uma especificação de todos os processos que a gente não consegue entender formas de se viabilizar políticas de desenvolvimento, né? Então, acho que é bem provocativa essa questão, mas só para um caminho para a resposta, talvez, assim. E quem faz uma iniciativa mais ou menos nesse ponto no diálogo, é óbvio que é muito mais simples que esse debate aqui, porque ele tem uma outra proposta, né? É mais profundo em outros pontos, mas é mais simples do que isso. É o Kim Lee, num trabalho recente dele, no Como se contornar a armadilha da renda média. Aí ele vai buscando sistematizar diversas políticas a partir de contextos institucionais específicos e dar algumas sugestões, ali, alguns guidelines, né? Não no sentido de melhores práticas, mas para a gente fazer esse meio termo, digamos assim, entre esse debate. Essa ideia que eu coloquei aqui, na verdade, eu estou emprestando. Obrigada. Marcos, tem uma pergunta do Alírio. Alírio falou que quer fazer uma pergunta. Quer fazer, Alírio, no microfone? Faça, por favor. Está me ouvindo? Sim. Tá. Não, mas tem muito a ver com o debate que a gente está fazendo, isso um pouco sobre as trajetórias mesmo tecnológicas, inclusive o tipo de paradigmas que os países latino-americanos têm adotado ao longo do tempo. Acho que eu fiquei pensando um pouco isso, né? E ver que os contextos agora são bem diferentes, né? Mas até que ponto os países atuais, eles têm uma espécie de mimetismo tecnológico, não sei, um mimetismo tecnológico, se no passado os países latino-americanos caíram em uma espécie de mimetismo cultural, né, de adotar quase todos os padrões, instituições dos países desenvolvidos, agora até que ponto a gente, digamos, cai em uma espécie de mimetismo tecnológico, e a gente apenas incorporar tecnologias externas. Então, eu pensei um pouco, na verdade, nesse debate, eu inclusive coloquei lá no Google Docs, mas o que eu falava ao Antônio também, de que são também, tem vários elementos, e o autor está tratando de colocar algumas discussões aí, mas vieram esses elementos um pouco antigos, né, das teorias da dependência, da teoria estruturalista, que vem debatendo esses contextos mais institucionais, e esses elementos de mimetismo cultural, mimetismo tecnológico, adaptação das próprias instituições. Era isso um pouco, na verdade, era mais um comentário, porque muitas das dúvidas que eu tive foram sendo subsanadas ao longo da apresentação. Obrigado, Alírio. Vamos lá.
Na hora que essa pergunta me fez retomar a minha graduação, né? O tempo da minha graduação, com alguns autores lá, cepalinos, né? Aníbal Pinto, etc., outros autores. E existiam entre alguns autores, eu retomando um pouco, essa discussão está colocada, que nós estamos tratando aqui do desenvolvimento, como disse o Diegues, a nossa disciplina é política industrial e desenvolvimento. Em última instância, nós estamos tratando do desenvolvimento. E nesse sentido, quando nós falamos, por exemplo, nós vamos fazer um mimetismo tecnológico, claro, o mimetismo é um risco, né? Eu acho que você agora, também não existia, por exemplo, nos anos 50, principalmente na CEPAL, uma preocupação de você industrializar o que você tinha que os países da América Latina se industrializar dentro de um outro padrão, um padrão voltado para outra... o que nós verificamos aí, eu acho que alguns casos dos países que avançaram, é que você não sai do padrão tecnológico dado num determinado período, dado daquela padrão de desenvolvimento tecnológico. Então, primeira revolução industrial, segunda, terceira... Caminha, como você caminha, que setores você usa, que setores você avança, isso vai depender de cada país. Eu acho que cada país vai ter que buscar dentro dessa questão. Ou eu vou para uma lógica a lá Justin Lin, ou eu vou para uma lógica mais a Shang, ou eu vou querer um outro modelo aí, Kim Lee, ou Mariana Mazzucato, o que for, nós vamos discutir, mas existe um elemento que é o elemento que é um determinante. Aí eu vou usar João Manuel, desculpa, aí eu vou ter que voltar para um elemento de determinante de última instância, que é o padrão tecnológico. Nós não podemos voltar, se eu entrar num determinado setor, eu tenho que acompanhar de alguma maneira, eu posso até modificar por dentro, se eu tiver uma capacidade de avançar como a China fez, mas dentro de determinados padrões de industrialização tecnológica que eu tenho naquele determinado período. Só pegando o gancho rapidinho, que é o momento, acho que é adequado, o Kyung Lee faz, exatamente nesse ponto que o Marcos colocou agora, ele fala o seguinte, olha, quando eu olho para os casos da América Latina, óbvio que ele não é especialista em América Latina, né? Comparando ali com a Ásia e casando com essa discussão de trajetória, o que ele fala? Exatamente esse ponto que foi levantado agora. Os países, a hipótese dele daí, né? Os países latino-americanos tiveram, entre muitas aspas, né? Um ponto que ele estava utilizando, menos sucesso porque eles optaram ou foram impelidos, não vem ao caso eu discutir aqui agora, entrar numa trajetória que é a trajetória de tecnológica de ondas longas, estáveis, já naquele paradigma. Isso fez com que você ficasse aprisionado, tivesse dificuldade de contornar com todos os elementos sócio-institucionais que vêm por trás. Exceto o caso da China. A China é diferente, né? Mas outros casos asiáticos, a hipótese dele, você conseguiu entrar em tecnologias de ciclos curtos, né, Renatão? E aí você vai construindo capacitações para permanentemente aprender e avançar, questionando nas bordas, etc. No caso latino-americano seria talvez mais difícil, porque como você entrou, como o Marcos colocou agora, lembrando o João Manuel, você tem que avançar nessa direção. Isso traz uma infraestrutura sócio-institucional, empresarial, política, etc., que na leitura dele te aprisiona, né? Acho que é uma hipótese interessante, né? Mas essa é a solução que ele dá para escapar da armadilha da renda média, procurar esses setores de crescimento rápido, certo? Onda curta, porque daí você consegue dar um salto mais rápido, né? Enfim, eu acho que é uma proposta interessante e difícil de implementar. Eu queria fazer uma outra referência, a Marta tem Isso, esse mesmo, Eduardo. A Marta quer fazer uma pergunta, depois a gente passa para lá para a Marta. O ano passado, eu e o Diegues, nós fomos no seminário da Rede PIMES, tá? E lá estava o professor Jorge Katz, tá? E o Jorge estava falando exatamente a mesma coisa que o Marcos acabou de falar, tá? No sentido de que, dada as especificidades institucionais, inclusive, ou principalmente da América Latina, você não pode importar modelos de desenvolvimento
de outros países, porque as especificidades locais e as instituições não permitem que esses modelos venham a dar certo aqui. Tá? Então, não adianta, nós vamos ter que, como o Marco disse, inventar um modelo, tá certo? Porque os modelos que estão na praça não servem para nós. E isso eu quero fazer uma terceira referência aqui, na primeira ao Kuhn Lee, o segundo ao Katz, a terceira a uma live que eu, na época da pandemia, que eu vi da Carlota Pérez, que ela falava exatamente a mesma coisa, né? Aí no debate alguém perguntou para ela assim, falou, professora, mas nos dê um modelo, qual o modelo que a gente podia usar para a América Latina? Ela falou assim, desculpa, vocês não entenderam nada, tá certo? Não tem modelo nenhum, tá? A gente vai precisar desenvolver um modelo para a América Latina. Eu estou dizendo exatamente que não tem modelo. Acho que por aí... O que torna muito mais difícil, né, Alírio? Mas é o caso. Fala, isso, não, acho que por aí vai meu comentário, né? Falando um pouco, traçando um pouco aquelas teorias antigas que a gente, às vezes, discutia nas teorias da dependência, e os autores estruturalistas, um pouco desse mimetismo cultural, que muitas vezes também a gente poderia ter interpretado como um mimetismo tecnológico da maioria das instituições e os atores políticos e sociais adaptarem esses modelos e as tecnologias às próprias estruturas que eram específicas, né? São contextos que são as estruturas econômicas têm conformações específicas, históricas. Era mais ou menos por aí o comentário. Acho que vocês resumiram muito bem. Obrigado. Marcos, a Marta tem uma pergunta. Fala, Marta. Na verdade, nem é uma pergunta, assim, é mais um comentário mesmo nessa discussão, assim, vai ser muito breve para a gente não chegar às 6h30, mas é que me parece que nessa dinâmica de desenvolvimento de instituições, foi até um comentário das questões que eu coloquei lá, tem a dinâmica de poder dos conflitos sociais, assim, por exemplo, o professor Diegues comentou, né, dos riscos também da gente cair numa tautologia ou num historicismo, concordo, mas existe o risco, assim, mas me parece que pensando no caso latino-americano, por exemplo, e o caso brasileiro, esse retorno à história, por exemplo, e essas teorias clássicas próprias, eu acho que elas trazem essa noção de que aí que não é um problema de modelo ou de teoria necessariamente, não é falta disso, assim, me parece que tem a ver profundamente com as estruturas de poder, tal como elas estão colocadas. Então, por exemplo, assim, como é que a gente pensa o desenvolvimento industrial com a bancada ruralista e com, enfim, a ideia de que a nossa vantagem comparativa é o agronegócio e os recursos naturais, enfim. Então, me parece que tem um adicional aí, eu não sei se seria uma externalidade do desenvolvimento, como que seria pensado isso, assim, mas a ideia, e a própria ideia de que as políticas industriais e essa construção institucional, os arranjos institucionais que viabilizam o desenvolvimento, por vezes elas desconsideram certas lógicas locais e elas mesmas engendram conflitos sociais. Então, estou pensando, sei lá, vai instalar, estou pensando em casos concretos, assim, não vou entrar nesse debate, mas vai instalar um parque tecnológico para gerar energia eólica, mas é numa terra que é de comunidade tradicional e, bum, aí você tem um conflito aberto e tensões, então são dinâmicas que às vezes são muito próprias da América Latina, e acho que fala do nosso pacto de classes mesmo, assim, desses desafios que no limite, a gente debate modelos, teorias, pensamentos, enfim, mas me parece, e até consegue implementar umas coisas ou não, mas que por vezes a gente esbarra nisso, né, nos militares, nos ruralistas, enfim, como pensar o desenvolvimento e políticas e arranjos institucionais sem levar em conta essa lógica de conflito e de poder, né? Mas Marta, o teu comentário, eu acho que ele é muito convergente com o espírito desse texto, não só desse texto, mas dessa discussão, nesta disciplina, certo? Porque nós, economistas, Marta, a gente olha para as... Nós não somos economistas, digamos, do tal mainstream, tá? Mas os economistas, em geral, eles olham para as forças de mercado e eles veem ali relações de preço, quantidade e tal... Um economista é capaz de ir no milharal e enxergar computador lá, é verdade isso, não é uma caricatura. Tá? Então, não se leve em consideração essas relações, e não se leve em consideração as instituições, que é o comecinho lá do texto do Dose, tá certo?
as forças não mercado conformam o dinamismo e a evolução dos mercados. Tá? Não há dúvida disso. E fazendo uma referência ao Brasil, tem um texto do professor Fábio Weber, que a gente vai discutir mais à frente na nossa discussão, que ele usa o conceito de instituições do NORF, e ele usa parte das coisas que a gente vai discutir semana que vem também, das tecnologias sociais do Nelson, que ele fala que no Brasil a convenção, ele chama de convenção, para o desenvolvimento foi rompida e não foi reconstruída. Então, ele, ao analisar o esforço de política industrial nos anos 2000, ele fala assim, olha, a convenção para o desenvolvimento não foi reconstruída. Mas isso é spoiler total, porque a gente vai discutir isso numa sessão mais à frente. Mas, de todo modo, para tentar fazer o gancho com o texto de hoje, tá? Esse ponto que você levantou é perfeito. Tá? E esse é o principal mote de trazer essa discussão para cá. É preciso levar em consideração as forças não econômicas, né, não mercado, que conformam o dinamismo dos mercados. Tá? Só reforçando aqui, Marta, né, para evitar qualquer mal-entendido também, né, reforço suas colocações e o comentário que eu fiz semana passada, remetendo a um colega, política industrial, antes de ser industrial, é política. E isso leva em consideração, é reducionista, né? Mas o que eu estava querendo colocar é o seguinte, a gente precisa entender todos os elementos históricos, não generalizando, obviamente, mas pensar formulações de políticas a partir desses padrões, né? E para pautar essas transformações, levando eles em consideração, né? Nesse sentido. Vamos lá. Primeiro, grato pelas questões aí, questões excelentes. Aí eu acho que trazem desde autores, né, passando de Kim Lee pro Aníbal Pinto, repassando aqui, discutindo isso. Isso acho que é o espírito exatamente dessa disciplina, da discussão e de pensar, né? E eu gosto desse texto do Dawes. A primeira vez que eu li esse texto, há muito tempo atrás, eu falei, bom, aqui, né? Que bagunça isso, né? Eu entendi realmente o texto dele, e, na verdade, ele não quis colocar uma resposta, um modelo, né? Ele quis realmente levantar questões. Essa questão, ele é um texto até mesmo na própria estrutura, que eu falei, até fui reler para preparar hoje o capítulo 8, mas volta na mesma coisa, quer dizer, ele não está preocupado, imagina a competência do Dawes em sistematizar, mas ele não está preocupado em sistematizar, ele está preocupado em problematizar, em levantar essas questões nesse texto. E fica muito claro aí essa questão que ele coloca sobre a correlação de forças. Talvez está um pouco nas entrelinhas dele, não está tão explicitado, mas no fundo é isso. Existe uma correlação de forças históricas, etc., que levam esse conjunto aí de instituições, entre elas incorporadas aí as políticas econômicas. E por falar nas políticas, vamos avançar um pouco mais nas nossas inovações, não sei se está aqui. Então, as instituições, como eu falei, ele coloca esses elementos, ele fala, olha, a importância, na verdade, esse slide está falando só uma coisa, é um recado só. Elas são importantes. Então, o que ele vai fazer a partir disso? Aí ele trata de 5 pontos aí que eu vou passar rapidamente, são 5 slides, são 5 pontos que eu vou tratar. Fala, olha, um dos pontos para eu tentar pensar é classificar as principais variáveis que nós temos de acordo com o progresso técnico. É óbvio, aquela visão do Dawes, do progresso técnico, está no DNA dele, né, todos os trabalhos dele, então ele procura colocar. E aí ele vai discutir o quê? Qual a capacidade do sistema científico e tecnológico para viabilizar inovações? Qual a capacidade dos agentes econômicos em acompanhar e promover? Interessante, entendeu? Fazer política mas a famosa política, mas quem é que vai fazer isso? Cadê os nossos capitalistas? Está aí, ó, né? Vai colocar padrões e sinais econômicos, de que maneira que isso pode ser estabelecido, né? Isso pode ser, são instituições, de que maneira isso pode ser passado para os agentes econômicos. As formas de organização dentro do mercado e entre os mercados. Essa é uma discussão que não são muitos que fazem, não. Isso daí era talvez muito bem colocado pelo Lari, talvez isso era muito mais feito no nosso período, lá atrás, nos anos 60, você estava muito mais colocado naquele momento, talvez do que pós anos 90, aqui, anos 2000, isso tem sido pouco colocado, né?
E incentivos voltados, né, de que maneira que você pode fazer incentivos, no sentido de políticas, voltadas para os agentes econômicos no processo inovativo. E aí ele faz uma certa discussão bastante... Aí que eu vou colocar alguns padrões históricos, compara um pouco a Itália, aí que eu coloco... Aí que ele levanta a essência dele de italiano, é por que a Itália não é o Japão, né? Eu me coloco na posição do Dose, né? Por que o Japão chegou onde que era nos anos 80, a potência, e a Itália, que estava de alguma maneira meio a par e passos com o Japão, ficou para trás naquele momento. E aí ele coloca questões, né? Olha, o Japão tem questões de restrição ao capital estrangeiro, restringir importações, a elevada concorrência oligopolística interna, produção voltada para o mercado. Ele começa a colocar alguns elementos institucionais, que eu não vou aqui ficar reproduzindo, está colocado no texto, mas que ele levanta. Mas tem um ponto aqui que eu queria colocar, que é o último, que eu acho que merece ser ressaltado. Ele coloca, um país só consegue avançar, isto é, fazer o catching up, isto é, desenvolver. O catching up é a palavra desenvolvimento. Só consegue se desenvolver na renda se for acompanhado por um desenvolvimento das forças produtivas. No fundo é isso. Ou o catching up da renda acompanhado por um catching up tecnológico. Então, ou eu voltando ao exemplo que eu estava querendo, se o Brasil quiser dobrar o PIB per capita, não vai ser dobrando o que nós fazemos hoje. É uma coisa um pouco óbvia, um pouco meio contábil, mas é só pensar, nós queremos dobrar o nosso PIB, não é dobrar a produção de automóveis, a produção de café e assim por diante. Se puder passar. Então, esses são os pontos aqui. Aí ele entra nos outros 4 pontos aqui, que, inclusive, o Poça sintetiza bem, eu estou um pouco mais aqui. Aqui ele fala o quê? Políticas de inovações efetivas. O que é política? Quanto maior o trade-off, isto é, quanto mais longe tiver da fronteira tecnológica, mais efetiva, mais forte tem de ser essa política. Mais forte tem de ser a política para poder acompanhar. Você está mais distante. Você vai ter que acompanhar, então os gaps são maiores. Esse é o primeiro ponto. Segundo, políticas de inovação e mudanças de paradigma. Né? As políticas voltadas a um maior grau de intervenção, isto é, quando eu tenho uma mudança ainda paradigmática, ainda maior, porque aí eu tenho que balizar os agentes, não é só fornecer sinais, eu tenho que oferecer diretrizes, né? Sinal é uma coisa de curto prazo. Eu vou oferecer. Agora, diretriz é uma lógica onde eu vou fazer investimentos de longo prazo, em que setores, com quais escalas, em quais áreas. Então, quando eu tenho uma mudança de paradigma, a importância das instituições / políticas públicas muito maior, né? E ele coloca, inclusive, instituições pontes para explorar exploração econômica do desenvolvimento científico. Isso é um caso no Brasil essencial. Né? O Brasil é um país que tem uma produção científica invejável, e na hora que nós verificamos o que dessa produção científica é transformado em produção, eu lembro muito bem de uma apresentações do Mariano Laplane, na época que ele estava como presidente do CGE, que ele veio fazer apresentações, inclusive eu vi em Brasília, vi aqui apresentações. É isso, quer dizer, é algo assustador. O Brasil tem uma competência, ou pelo menos tinha uma competência científica razoável, mas que não se revertia em competência produtiva e tecnológica. Estruturas adequadas para tentativa e erro. Ele falou, esse aqui é um processo de tentativa e erro. Processo de dinamismo tecnológico paradigma, em suma, você vai perder muito. Onde que estão as estruturas para fazer isso? Né? Cadê o bem, né? Aí, uma crítica, como é que você vai fazer, por exemplo, uma instituição que aporte para empresas que eu posso fazer isso? Eu vou esperar o capital privado só? É complicado. Né? Sem sinalização, para um setor de startups de cada 21 avança, né? É legal, né? Você saber aquela que avança, saber quem que é. Seria ótimo saber quem que era o Bill Gates, quem era o Steve Jobs, todo mundo tinha voltado no tempo e investido na Apple, né? Ou na Microsoft, mas quantas faliram, né? Focar no desenvolvimento tecnológico, a preocupação dele com o desenvolvimento, pode ser até um pouco questionado a Justin Lin, aí alguns pontos, mas colocar, e promover empresas locais.
né? Ele coloca essa questão dos setores estratégicos, não digo setores estratégicos, as empresas locais, a importância de se incentivar os agentes locais. Está um pouco nas entrelinhas, mas mais de uma vez no texto, nos dois textos, ele passa por isso. Podemos avançar, Diegues, para completarmos a parte de instituição. Políticas que promovam externalidades. Ô, Marcos, só uma provocação. Os donos do Google passaram um ano, tentando licenciar, vender a tecnologia deles, o algoritmo que criou o Google. Eles queriam terminar o doutorado, eles queriam ser professores. Eles são filhos de professores, eles não queriam criar o Google. Aí ninguém comprou. Um professor deles falou o seguinte: eu tenho um amigo que tem grana, cara, que investe em vocês, vem cá. Virou o Google. Ou seja, até o picking winners do Google. Não, eu quero ser professor, cara, professor universitário. Não quero ser dono de nada, cara. Quero terminar meu doutorado. E diz a lenda que a mãe de um dos caras do Google, do russo, não perdoou ele até hoje. Fala, pô, você é dono do Google, mas não fez doutorado. Porque os pais são acadêmicos, algo do tipo. Assim. A história da Google eu não conheço. Mas é muito interessante, né? A história do pessoas mais conhecidas. Eu sou mais da era do Steve Jobs, a nossa geração é diferente, né? Eu sou da geração Apple, você é da geração Google já, né? Mas você tem exatamente isso, né? Quer dizer, quem vai investir, né? Quem sabe, né? Quem serão os vitoriosos? Poxa vida, eu adoraria ter investido na Google, na Apple, na Facebook, né? Mas saber quem que é. Então, quantos erros que eu passo a ter, setores, é o que ele coloca aqui, o Dose coloca muito bem esse processo de tentativa e erro, né? Onde como é que você vai criar mecanismos para financiar? Então, só completar aqui, vamos lá. Então, políticas que permitam externalidades. Criar externalidades são essenciais. As externalidades, elas são vantagens muito mais, digamos, usar uma palavra que não é muito perenes, elas são muito mais estáveis do que as vantagens individuais, porque elas são as vantagens colocadas até, você consegue estabelecer determinado grupo não é apenas de uma empresa, mas são de setores, de regiões, de áreas que você consiga colocar. E você passa, quando fala na externalidade, ele coloca muito a questão aqui que eu gosto, que é a questão da complementariedade. Não esqueçamos, quer dizer, e ele até coloca indústria automobilística com autoestrada, eletrônica com telecom. Nós poderíamos citar aqui, passando, ainda mais hoje com as tecnologias de rede, quer dizer, o que nós, em outras áreas, quer dizer, eu não posso imaginar determinado setor, por exemplo, a importância, por exemplo, da infraestrutura, a importância de energia, a importância de setores de comunicação. Ele coloca, olha, é importante investimentos em infraestrutura. Tá? Eu não coloquei aqui no slide, mas está lá, meio nos cantinhos que ele escreve, lá nas entrelinhas, está lá, olha, investimentos em infraestrutura, a importância da complementaridade. E, por fim, que esse conjunto de políticas e instituições permitam estabelecer uma nova racionalidade. A partir do momento em que eu consigo estabelecer um novo grau de racionalidade, afetar a racionalidade, ela vai ter que chegar a um ponto que esse conjunto de instituições, esse conjunto de políticas, né, instituições / políticas, elas afetem e elas permitam você o quê? Promover uma nova racionalidade. Uma racionalidade que vá para setores mais avançados, que vá para setores de maior valor agregado, que vá para que permitam estabelecer novas expectativas e novos objetivos. E, por incrível, ele termina com o setor, que é o setor que eu trabalho, está inclusive a me orientando, nos assistindo aqui, na nossa aula, que é o setor militar, que por acaso também é um setor que o Justin Lin quer, porque o setor militar é um setor que em algum momento você precisa fazer. E na hora que você estabelece determinadas políticas e determinadas normas, determinados incentivos, determinadas políticas, determinados projetos de longo prazo, investimentos, você leva a estabelecer expectativas dos agentes para investir naquele setor. Um exemplo foi o caso brasileiro. Nos anos 80, anos 2000 agora, 2010, 2012, por conta das políticas que nós tivemos no Brasil de avanço, a maior parte das empreiteiras brasileiras passaram a investir no setor de defesa.
Passou, claro que depois a economia reverteu, e obviamente reverteu essa questão. Então você passa, tem empresas que passam a investir. Claro que por que ele ressalta, ele e o Justin Lin ressaltam o setor de defesa? Porque é um setor onde as regras econômicas não são o que determinam. Eu vou determinar o setor de defesa de acordo com as minhas necessidades estratégicas, pelo menos a priori, é o que eu determino o setor de defesa em qualquer país do mundo. Então, está fora, está exatamente dentro desse texto, quer dizer, são determinantes institucionais, determinantes não econômicos que levam. E eu posso levar a modificar essa racionalidade, um dos exemplos que ele coloca. É claro que não único, obviamente, podemos pensar em vários outros, setor de medicamentos, outros setores, mas aproveitar que ele citou esse daí, que é um setor que eu trabalho, que é o setor de defesa que nós temos, que ele fecha. E para completarmos, deixa eu só verificar aqui, podemos avançar mais um pouco na última considerações. É que ele termina com nas últimas considerações, olha, ele repete o que ele colocou, a economia caracterizada por uma mudança tanto incremental quanto disruptiva. Eu tenho que definir e permite definir a alocação microeconômica, ela afeta tanto o padrão de alocação microeconômico quanto o dinamismo macroeconômico, quer dizer, a mudança técnica, o dinamismo econômico leva a mudar tanto o padrão de alocação microeconômica quanto influencia o dinamismo macro dos países, né? Ele coloca os elementos macro, balanço de pagamentos, etc. Os processos de ajustamento se reforçam ao longo do tempo, isto é, as estratégias tendem a se reforçar. Isso é o ponto, por conta da apropriabilidade, da oportunidade, da cumulatividade, e também ele reforça, além dos 3 elementos chaves, ele coloca externalidades e especificidades locais. Tende a se reforçar. A competitividade, as vantagens competitivas tendem a se reforçar. E ele coloca o elemento, as instituições não estão fora desse processo, elas são partes constituintes deste processo. Não é algo, quer dizer, as variáveis econômicas e as variáveis institucionais, elas não são as mesmas, mas elas trabalham de maneira conjunta, continuamente se reforçando continuamente. As instituições reforçando as econômicas e as econômicas reforçando as instituições. E o que ele coloca é, particularmente, no momento de ruptura, eu posso ter a necessidade de que a política ex ante defina o resultado do próximo, particularmente no resultado. Quer dizer, eu tenho, particularmente no período de ruptura, reforçando o que eu coloquei anteriormente, a necessidade de estabelecer diretrizes, de estabelecer parâmetros, para que eu possa avançar. E essas políticas ex ante é que vão definir os resultados ex post. E aí ele termina com mais uma ironia dele, onde ele fala: a vantagem comparativa é um luxo que só os países posicionados na fronteira tecnológica podem ter. Quer dizer, quem pode usar da vantagem comparativa? Exatamente aqueles países que já estão na fronteira tecnológica, onde para ele a vantagem comparativa é usar o que já tem de vantagem. Então, esses países podem falar, ou aí fazendo a ponte com o Shang, né? Esses países podem chutar a escada, eles já estão lá em cima, eles podem chutar a escada, não há nenhum problema deles chutar a escada. Agora, os que estão embaixo não vão poder usar esse ponto daqui. E, por fim, o último slide, eu encerro aqui com o último slide, eu encerro o artigo com uma frase do próprio Poças sobre o artigo. Eu queria sintetizar o artigo, eu fiquei colocando, eu vi essa frase, acho que sintetiza bem o que é o artigo. O texto, ele procura trazer ricos insights pertinentes à formulação do arcabouço de política industrial e tecnológica, economias recém-industrializadas que enfrentam o desafio de realizar um catching-up tecnológico sustentável. Ele traz insights para nós pensarmos. Eu acho que ele não procura dar respostas, ele talvez até não seja tão sistematizado como outros textos,
mas ele traz ricos insights. Então, o que o Poças escreveu em 2011, eu faço as palavras dele e as minhas para encerrarmos a minha apresentação hoje, por ser um texto que continua válido, um texto de 32 anos, muito bem, levanta essas questões para nós pensarmos. E deixo aqui para nós continuarmos, com o Renato aqui, para continuarmos a nossa aula. E agradeço o Diego, desculpa fazer você ficar passando aí, não sei o que aconteceu hoje, agora fiquei preocupado, porque amanhã tem aula da graduação e não tem ninguém para passar.